Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo, a pioneira na região aí, operadora de TV e internet. A TV Cabo é a única, viu, que vende assinaturas de televisão e de internet. As outras são só operadoras de internet. Então procure aí a TV Cabo ou recomende. São mais de 100 canais de televisão para você assistir, né, por um preço mínimo. O pacote é baratinho, baratinho. Não tem concorrente no mercado para TV Cabo em termos de televisão, hein, gente? Então recomenda aí para o seu amigo, seu vizinho, seu parente. Assine hoje mesmo a TV Cabo, é a nova TVC, né? Bom, gente, estamos também ao vivo agora pelas redes sociais, para você de outras cidades, você da periferia que não tem assinatura, você pode assistir aí pelo YouTube, na página YouTube Oficial, e também temos aí no Facebook a página TVI Play Live. Compartilhe essa ideia com pelo menos 4 pessoas. Vamos aumentar essa audiência aí nas redes sociais, tá bom? Nós estamos ao vivo também pelo nosso aplicativo TVI Play Brasil, que você baixa na loja de Android do seu celular. É gratuito, hein? E na página tviplay.com.br, repetindo, tviplay.com.br, você acessa toda a nossa programação e você ainda tem de presente para você o Jornal à Tarde online de graça. Você não precisa pagar assinatura para ler as principais notícias do Jornal à Tarde. Lá você tem notícias de sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo, tudo atualizado minuto a minuto gratuitamente, tá certo? Quer ficar por dentro? Entra aí no nosso site e acesse o Jornal à Tarde. Fique com ele online para ficar atualizado tudo que está acontecendo aí, né, de todas as notícias, esporte, política, economia, você fica sabendo de tudo. Jornal à Tarde, há mais de 70 anos, informando a população baiana. Bom, gente, o programa de hoje tem muitas novidades para você, tem muitos assuntos interessantes aqui, né? Hoje é terça-feira, tem muita coisa boa. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa TVI News. Hoje temos notícias locais, vamos falar também sobre religião com o padre Tony Valério, que também vai estar daqui a pouquinho com a gente, falando sobre a história de São Pedro e São João do ponto de vista católico, né? E vamos também ter o nosso convidado, o Ivan Guzmão, que ele é empresário e presidente da ONG, né? Não Me Abandone. E muito mais para você. Ok. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa. Olha, para você que está transitando aí pelas avenidas da cidade, você está de carro, né, ou vai sair de sua casa agora, nós temos várias situações aí na cidade. A Avenida Princesa Isabel foi totalmente interditada desde ontem à noite e permanece até agora há pouco, permanecer interditada, né? Ainda deve estar, os dois sentidos, tanto o sentido centro-São Caetano, sentido São Caetano-centro. Alguns veículos estão passando ali pelo Jardim Vitória, né, numa marginal que tem ali, no sentido São Caetano Centro, mas o trânsito está meio complicado por ali. Temos também a Avenida Firmino Alves ali, a Beira Rio, também interditada. Aí está, né, a mudança do trânsito aí, do Banco Raso, né? Então você que vai se deslocar do centro para o São Caetano, você tem que passar aí pelo Banco Raso, já que aquelas duas pistas da Princesa Isabel, conforme está ali em vermelho, né, o acesso está bloqueado. Eu acho que não precisava tanto, né, devia deixar para interditar essa avenida na quinta-feira, né, pertinho da festa. Aí fica uma semana interditada, é muita coisa, né. Espero que antes da festa se libere ali até sexta-feira, né, porque a festa só acontece na sexta. Então poderia liberar, porque o fluxo de veículos é muito grande nos dois sentidos ali. Mas hoje, pelo menos, eu estive lá e está bloqueada, tá certo? Nós estamos também ali na Firmino Alves, na Beira Rio, a avenida também interditada, está sendo feita uma obra de recapeamento asfáltico ali, desde ontem, né? Mas hoje interditaram nos dois sentidos. Então você que vai para o Jardim do Ó e vai pegar a Beira Rio, não vá ali pela Firmino Alves, que também está interditada. A mesma coisa você que sai do Jardim do Ó, indo em direção ao bairro de Fátima, à ponte do bairro Góes Calmon, você não pode ter acesso ali pela Firmino Alves. Você tem que entrar ali na Zildolina e pegar o Jardim do Ó, tá certo? Então o trânsito está muito confuso hoje na cidade de Itabuna e é bom que você fique esperto aí, fique atento, tá certo? Ilhéus também essa semana, né, vamos ter aí comemorações do aniversário da cidade, né? Dia 28 de junho, feriado em Ilhéus.
e deve ter aí alguma comemoração, porque apesar da prefeitura não ter feito nada aí pelos seus moradores, né? A gente não vê nenhuma novidade em Ilhéus, mas deve-se pelo menos comemorar, fazer alguma festa, é o que se espera, né? Até agora não fomos informados de nada aí pela prefeitura de Ilhéus. O que sabemos é que vai ter um jogo oficial pelo Campeonato Baiano da Série B, onde o Colo-Colo vai enfrentar o Grapiúna, perdão. Colo-Colo enfrenta o Grapiúna Atlético Clube no estádio Mário Pessoa. É o único evento que a gente sabe que vai ter em Ilhéus nas comemorações aí e mais um aniversário da cidade das praias. A gente vai falar mais disso aí aqui no programa daqui a pouco. Mas está aqui com a gente o Mário Guzmão, né? Ivan Guzmão, perdão. Mário Guzmão é o ator. O Ivan Guzmão, que é um empresário também desportista, né? Coleciona aí carros de competições, e inclusive ele está em poder de um carro que foi safety car de uma Fórmula 1, né? Que o Ayrton Senna inclusive dirigiu lá no circuito de São Paulo, né? Interlagos. Bom dia, Ivan, obrigado por ter vindo aqui. A gente vai falar de outro assunto, né? Mas aproveitando, falar disso aí também, que é um fato interessante, né? Afinal de contas, é um itabunense que está de posse desse automóvel aí, que foi pilotado pelo Ayrton Senna. Bom dia, Barbosa, Bárbara, todos da TVI, telespectadores. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui ao lado de vocês. E esse carro realmente é uma notícia boa de Itabuna, né? Às vezes a gente divulga tanta notícia trágica. Essa é uma notícia que talvez não venda, mas é uma notícia que leva o nome de Itabuna não só ao Brasil, como a todos os cantos desse planeta, com os chamados cenistas, que são os admiradores do Ayrton Senna. É verdade. Ô Ivan, você é um apaixonado por carros, né? Inclusive você chegou a fazer uma exposição outro dia no shopping, e lá estava também uma rural da CEPLAC, né? Que difundiu a comunicação por muito tempo no interior aqui do estado, né? E até lá para a região amazônica também, levando cinema, né? Ao povo da região rural, da zona rural, né? E esse carro é uma rural, por sinal. E a gente teve a oportunidade de ver lá de perto. E essa rural se encontra onde? Está em Brasília, está aqui na região? É verdade, Barbosa. É um carro também histórico pra gente. Fez um trabalho maravilhoso. E eu tive assim mesmo assim, a felicidade de entrar em contato com a CEPLAC à época, isso em 2018. E descobri que esse carro estava numa oficina para fazer um serviço de motor. E eu me comprometi em pegar esse carro, dei uma lavada nela bonita, um polimento, coloquei lá no shopping junto com o nosso Fusquinha de competição. E aí foi uma atração, porque pouca gente sabia da existência dela, pouca gente lembrava que ela ainda estava por aqui. E tive a felicidade de conhecer dois dos motoristas que trabalharam, não só dirigindo, mas também movimentando todo aquele equipamento de som muito antigo, né? Que você ia até dar risada pelo vintage que são aquelas peças, né? Mas eu acho lindo, viu? Muito bonito. Eu acho lindo. Ela hoje ainda se encontra em Itabuna. Ela voltou para a oficina, eu levei de volta para lá. Fiz uma proposta à época para o supervisor da CEPLAC, que tinha um amigo meu em São Paulo que se comprometeu em restaurar ela todinha, né? Melhorar um pouco mais do que ela estava, a custo zero para a CEPLAC. Mas a CEPLAC, com toda aquela burocracia que ainda impera, infelizmente não conseguimos. Né? Não sei se hoje essa proposta... A CEPLAC podia leiloar aquele carro, né, rapaz? Eu fiz a proposta de que também o restaurando gostaria que ela me acompanhasse nesses eventos, né? Porque realmente ela é muito atraente. Não adianta nada ter uma atração daquela e ficar guardada, né? Fiz a proposta, falei, olha, se quiser vender, me coloque como o primeiro comprador. Mas a gente sabe que um bem público daquilo ali teria que ser realmente um leilão. Um leilão, né? E infelizmente, por a CEPLAC ser uma autarquia federal, né? Talvez o leilão fosse a nível de Brasil, né? Exatamente. Aí a gente não teria muita oportunidade. Ela ia passar dos seus 150 mil reais tranquilo. Fácil, né, rapaz? Mas é isso aí. Vamos falando de automóvel ainda, você também colecionava, você tinha uma série de Fusca, né? Com as marcas das equipes que a Ayrton Senna pilotou, né? Nas Fórmula 1. E interessante que essa minha ideia já tinha sido de outras pessoas, até mundo afora, mas eles ficavam muito preocupados em não usar as mesmas marcas de patrocinadores desses carros
nos carros que eles queriam divulgar, até com receio de uma possível ação processual. Mas eu fiz um levantamento, investiguei e realmente não tinha problema. Ainda mais com o Fusquinha, que todo mundo é apaixonado por Fusca. Rapaz. Aí eu descaracterizei o Fusca e caracterizei como de competição. Coloquei sim a Toleman, a Lotus, a preta e amarela, a McLaren, a Ferrari que Senna não correu, a Williams que ele veio a falecer, para fazer uma competição aqui em Itabuna, né? Você, como é apaixonado pelo automobilismo, você nunca teve vontade de fabricar uma réplica de um carro de Fórmula 1? Então, amigos lá de São Paulo, como o Ademar Barros, ele fabrica. Ele vende para o mundo inteiro, mas são perfeitas mesmo. Só que o custo é muito grande, é muito alto. Mesmo réplica... Não, você tira o seguinte, uma réplica de uma escala de 1 para 20, né? Custa aí R$500, R$1.000. Você imagina um carro tamanho real. Falando nisso, um amigo também, Mário, ele chegou a falecer, fez uma miniatura do Tempra. Eu passei todas as informações para ele, tá? Ele fez uma miniatura idêntica, na escala 1 para 8. Grande, né? No valor de... grande. No valor de R$12.000, pra você ter ideia. Falei, olha, eu agora com a viúva dele, né? Vamos negociar isso aqui. Rapaz, não é fácil não. E mas aí, é uma brincadeira cara, né? Porque é perfeição, né? Muito trabalho para fazer, né? E essas réplicas que o Ademar faz, inclusive, ele é muito conceituado. Galvão Bueno mesmo tem uma, mas a de Galvão Bueno é sem motor, ele também faz com motor, motor V8. É um espetáculo, muito bonito. Quando você olha uma réplica, né, 1 por 20, é desse tamanho aqui, né? Você olha assim, tem tudo que o carro tem, o volante, você mexe o volante, a direção gira, né? Pneu de borracha, tudo bonitinho, a logomarca, tudo perfeito, acende a luz, né? Só não faz funcionar o motor, né? Rapaz, mas já tem uns de caminhão que funciona o motor, né? Verdade. Inclusive, Rafa, se tiver imagens aí dessas réplicas, né? Bota aí. Vê se acha do Tempra, né? Que foi safety car aí. Isso, em 93. E interessante, Barbosa, porque eu sempre me remeto a isso. Assisti, como você deve ter assistido também. Não sei, Bárbara, tão nova, né? Obrigada. Mas em 93... Eu acho que Bárbara era grandinha já, né? 94, Bárbara, não? 93, que foi a corrida desse carro, né? Então, aí esse carro foi uma vitória, a segunda vez de Senna aqui no Brasil, mas foi mais espetacular que a de 91, que ele venceu com apenas uma marcha, a sexta, e em 93 a gente não sabia que se passava ali uma despedida, basicamente, né? Que o ano seguinte ele correu no Brasil novamente, mas rodou ali na subida da junção. Foi, rapaz. Né, foi a última corrida, né? Foi a última corrida dele, aí aqui no Brasil, né? Inclusive, rapaz, interessante que nos últimos anos, antes da morte dele, o sonho dele era ir para a Williams, né? E foi justamente na Williams que ele morreu, né? Interessante. Você vê que o Senna era tão perseguido que no ano que ele foi para a Williams, tiraram todos os componentes eletrônicos que fazia daquele bravo carro um carro equilibrado. Quem ganhava muito daquele carro era o... Prost. Era Prost? Prost. Mansell antes. Mansell ganhava antes, muito. Aí se aposentou. Depois veio Prost. Rapaz. Então, não queriam que o brasileiro tomasse conta, né? Porque roubaram aquele título de 89 do Senna, que ali foi roubado. Né? Esse mesmo finado presidente, pouco antes de falecer, até né, no leito hospitalar, ele admitiu que fez errado, que aquele título era de Ayrton Senna. Então Senna ia ficar aí ganhando uns 5, 6 anos seguidos. Mas aí o primeiro mundo não quer isso, né? Não quer isso. O Brasil tem uma característica interessante, né? É um país novo, um país para muita gente desconhecido ainda, né? Tem gente no mundo que não sabe nem qual é a capital do Brasil. Mas no esporte o Brasil se destaca, né, rapaz? No futebol é líder. Olha, quem inventou o futebol foi a Inglaterra, mas quem tem mais títulos, quem é a melhor seleção do mundo em títulos é o Brasil. E o melhor de todos os tempos, Pelé, né? E tem o rei do futebol, né? Rei. E isso mata esse povo de inveja, né? Eles não aceitam que um país desse, como eles chamam lá na Europa, né, um país de banana, seja líder no futebol. Então eles hoje fazem de tudo para que o Brasil não se destaque, né? Porque eles gostam muito da nossa Amazônia, né? Eles usam muito o que é nosso, né? Os nossos jogadores são os melhores da Europa. O nosso patrimônio, digamos assim, como você falou aí, né? Bionatural, né? Da Amazônia. É quem faz os melhores perfumes na França.
né? É quem faz os melhores remédios do mundo, tudo sai do Brasil, né? E é por isso que eles ficam naquela briga para que a gente preserve a Amazônia, porque eles não têm isso, né? Mas eles querem tirar daqui. E o pior é que tiram a madeira também, né? Que eles querem que a gente preserve, mas eles são os primeiros a comprar a madeira daqui, né? Tudo é um precinho de agora, banana, né, como você falou. Exatamente, né? Então, infelizmente, né? A gente precisa perder aquela característica de cachorro vira-lata, né? De Verdade. ficar só dizendo amém para a Europa, para o primeiro mundo, fazendo tudo o que eles querem e não aproveitando o que a gente tem de melhor. A gente tem que fechar as portas, fechar as barreiras aqui, porque até os animais, né, estão saindo daqui para outros países. Animais que só existem no Brasil. Aí, nós estamos falando de carro. Você sabe muito bem que aquelas Kombis corujinhas saem daqui a um preço exorbitante para lá, porque eles pagam em euro, pagam em dólar, a gente não consegue acompanhar. As nossas corujinhas estão acabando. Que foi uma ideia do brasileiro de recuperar aqueles carros, né? Exatamente. Assim como o Fusca, a Kombi, né? O brasileiro foi lá, pegou no lixo, recuperou, né? Porque a empresa parou de fabricar. Exatamente. E hoje vale uma fortuna um carro daquele. Olha, né? e fica muito bonito mesmo. Então, é uma recuperação de uma história, né? Ivan, a gente tem eu tinha outras perguntas para te fazer, né? Fora essa dos carros, que você é um colecionador, é um amante desse, eu diria um esporte, né? Barbosa, deixa eu até aproveitar, me comprometi com os amigos, agora no dia da cidade de Itabuna, mês que vem, dia 28, de 28 a 30, vai ser o nosso segundo encontro de carros antigos de Itabuna. Então é um convite que fazemos a todos, vai ser ali no início da Cinquentenário, né? Que é, na verdade, ali perto do Boteco Gaúcho. Ali no Jardim do Ó, por ali. No Jardim do Ó, vai ser naquela retinha ali. Ali, na verdade, você sabe que é o final da Cinquentenário, né? Ali é o final do Cinquentenário. Que a gente faz invertida. A gente pensa que ali é o início, mas é o final. E todo mundo toma como início ali. Porque ali é a mão única, né, de carro indo pro sentido, né? Então fica parecendo que ali é o começo. Mas é ali perto do Jardim do Ó, né? Exatamente. Então fica o convite. Ao lado do Centro de Cultura, né? Que tá até em reforma. Exatamente. E você achou aquela área interessante? Foi? É bom. Comprometedora por conta dos prédios e as garagens dali, né? Mas tem um facilitador, que são os bares e restaurantes. Nesse sentido ficou, e também centralizado, ficou legal, mas... Agora também falta uma sombra ali, né? Se estiver fazendo muito sol, né? Vamos ter que usar ali bastante tudo, né? É verdade. Mas é uma boa. Vai ser então dia 28 de julho, De 28 a 30, sexta, sábado e domingo. 3 dias. Vem muita gente de fora, inclusive. Bacana. Então disputar a vaga ali tá difícil. Tá difícil, né? E que tipo de carro vai ser exposto ali? Você já convidou? Na verdade, é o clube dos antigos mobilistas de Itabuna. Não consegui fazer parte por conta de agenda, tá? Temos aí vários amigos com muita competência, estão fazendo um trabalho maravilhoso, tanto de organização como de divulgação. Então, decidiram, o ano passado foi na Beira Rio, de frente ali o módulo Center. Ali é bom porque tem a sombra, né? Tinha muita árvore ali. Esse ano resolveram fazer cá. Então eu não participei dessa decisão. Tá certo. Bom, vai ser uma boa opção, né, para um feriado aí prolongado, né? São cada carros históricos, bonitos, muito bem trabalhados, muito bem feitos, tanto recuperados aqui com profissionais da nossa cidade, como também comprados em outras praças. Vale a pena realmente ver, fotografar. Seria um dia diferente com a família, né? Principalmente criança que gosta, né? Exatamente. Aí Itabuna já tem restaurador profissional para restaurar um carro mesmo. Restaurar, né? Não é reformar, né? Que é diferente, né? Tem sim. Inclusive, a época quando eu adquiri o Tempra, o Safety Car, ele estava bastante maltratado. Fizemos até uma reportagem do antes e do depois. E recebi o convite de levá-lo ao programa Lata Velha do Luciano Huck, né? Mas aí, como eu sou itabunense, gosto de valorizar a minha terra, precisava também divulgar, mostrar que tem profissionais aqui qualificados, e conhecia profissionais qualificados. Fizemos a recuperação aqui na nossa cidade de Itabuna. Que bom, rapaz. Eu soube que ali perto do centro comercial, né, tem uma oficina, né, ou é uma garagem que o pessoal faz isso, né? Essa do Tempra mesmo foi com o Eduardo Oliva, né, e seu irmão Barrão, na oficina Santa Luzia, pertinho ali daquela ponte alta. Cara. A gente tá vendo ali o carro com o Senna, né, ele na janela, e o carro aqui em Itabuna, né, olha aí. Isso aí foi justamente no dia que eu tirei da
da oficina. Ainda estava lá atrás, sem os giroflex, que chegou no dia seguinte. Esse giroflex é igual ao que usou lá na época? Olha, tem duas histórias interessantes. Do giroflex e daquele selinho que aparece ali, ó, embaixo do T. É um selo que todos os carros que selo trabalharam... azul, né? Que trabalharam no GP Brasil, todos tinham aquele selo ali. Então, olha, a maior história é do selo, porque eu não consegui, através de fotos, a qualidade suficiente para ampliar e saber o que é que tinha desenhado. Então eu sempre conto com bastante alegria essa história, porque eu de tanto pensar, teve uma madrugada que eu acordei às pressas para desenhar, porque eu tinha acabado de sonhar. Falei, olha, não tem jeito, vai ser isso aqui mesmo. E aí mandei fazer aqui na empresa local, fizemos, colocamos. Beleza. Depois, acho que uns 3 meses, 6 meses, sei lá, veio uma foto dos Estados Unidos de um cenista com ele bem nítido, e era exatamente Barbosa, milagrosamente, exatamente igual. Rapaz. Já o giroflex, foi a Rontan que fez. Aí eu entrei em contato com a Rontan em São Paulo, que na verdade eu até fui transferido para um diretor que na época era um funcionário que foi ele e um falecido amigo que ele me reportou instalar em todos os carros esses giroflex, e ele me disse, olha, Ivan, não temos mais, a gente não guarda aqui, não tem nenhum museu. Aí através de foto ele conseguiu reconstruir. Tive uma gentileza de um empresário aqui da Bahia, que prepara os carros das ambulâncias, os carros da companhia de polícia, eletricidade, polícia e tal. E ele falou assim, Ivan, eu consigo fazer para você. Aí eu falei, maravilha, faça aí que só não me cobre tanto caro, né? Aí ele fez. As luzes ali centrais, foi o pai dele que fez doação, tirou de uma moto antiga dele, fez a doação. E aí ele não quis me cobrar de jeito nenhum esse giroflex. Que bacana, fez esse e os dois traseiros também. Ele, na época usava um verde e um vermelho, né? E ele não me cobrou de jeito nenhum. Eu fiquei muito agradecido, sempre agradeço. E sempre relato também. Então foram as duas coisas mais difíceis. O resto, por foto. Então esse veículo faz parte da história do Brasil, né? Porque Ayrton Senna, quem não é apaixonado pela... Exatamente, Bárbara. Eu era criança e assistia as corridas de Fórmula 1. Agora ela revelou, tá vendo? Eu era criança, assistia com meu pai. Que maravilha. Todo mundo tem uma história, né? E veja que depois... assim, os pais, até os 20 anos, consideram criança os filhos, né? Então por isso que ela tá falando, eu era criança. Com meu pai. Era pequena. Faz sentido, Barbosa. Ele quer me envelhecer, Você viu o veneninho do Barbosa aí? Eu sou novinha. Novinha. E esse carro, Barbosa, anos depois, a própria FIA, FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, né? E que gerencia a Fórmula 1, eles fizeram um vídeo mostrando que antes desse carro existiam carros madrinhas, mas eram considerados pace e chamados pace car, com funções bem menores, quase que nenhuma intervenção. E aí criaram o safety car, com as novas regras que vigoram até hoje. E ele foi o primeiro. Então colocam ele foi o primeiro, né, do safety car? Colocam lá. Não sabia, essa é novidade. Primeiro safety car oficial da Fórmula 1. Então, a partir dali que aconteceu o safety car, que é aquele carro que para a corrida, exatamente, né? E dita a regra ali até... Na época, eram cada país, sede do GP, fornecia um carro. Claro, isso aí evitava muito custo para eles. E aí, como na verdade são carros que, em comparação com um Fórmula 1, né, esquentam bastante os motores ali do Fórmula 1, resolveram colocar um carro mais potente possível, e aí entraram as Mercedes. Mas esse daí é o pai das Mercedes. O pai das Mercedes. É por isso que tem Senna sentado à porta dele. E essa declaração da Fiat, esse reconhecimento, que fizeram esse carro estar nesse valor astronômico. Bota a imagem aí, deixa mais um tempo aí as imagens, Rafa. E friso sempre, tá? Esse veículo aí, eu me comprometi com a Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna, irmã do Ayrton Senna, que todo o dinheiro desse carro, todo centavo auferido na venda desse carro, vai ser utilizado aqui em Itabuna, nossa terra, em memória de Senna, através da doação para um hospital filantrópico que a Não Me Abandone está aí buscando ou construir ou comprar um fechado aqui em Itabuna para lançar esse hospital filantrópico. Então, bacana. Esse dinheiro vai ser assim, o pontapé inicial
tanto para as obras como para equipamentos, e vai com certeza puxar muita doação internacional a fundo perdido para esse hospital filantrópico em nome de Senna, onde lá vai ter um busto dele, né, em agradecimento. Bacana, E depois que eu parti dessa para melhor, olha, foi o Ivan também que trouxe. Com certeza. Ô Rafa, eu pedi, você não botou as imagens aí, né? Tem que ficar atento aí, né? Não pode conversar, porque senão a gente fica 2 trabalhos paralelos aqui, né? Era para mostrar as imagens aí, continuar mostrando as imagens aí. Bom, falando desse carro aí, isso foi novidade para mim, o que ele falou aqui, né? Que a gente não pode deixar de registrar aqui, que foi o primeiro safety car. Então, o que é safety car? É aquele carro que entra na pista quando há uma batida, uma sujeira na pista, algum problema, né? E o carro vai ditar a regra ali do jogo, ou seja, ele vai dizer qual a velocidade que os carros têm que andar, quantas voltas vão ter que ficar devagar, né? Quando a chuva é muito forte também. Né? E é um carro que tem que desenvolver uma velocidade muito boa, porque, como foi dito aqui, carros potentes, né? Que aguente muita aceleração, né? Trocas de marchas, porque na largada, depois na relargada, né? Esse carro tem que dar uma esticada aí de quase 300 por hora, né? Nossa, e foi uma jogada assim de marketing espetacular da Fiat Brasil, né? A época, e que realmente o Tempra, hoje a gente olha com um carro velho, ultrapassado, mas esse era o carro top do momento. 16 válvulas, é o Tempra Ouro. Recebi, hoje é terça-feira, na quarta-feira, quinta-feira da semana passada, recebi novamente uma ligação do Roberto Aranha, que foi o piloto, na época que pilotou esse carro, tá ali dirigindo. Inclusive ali ele tá puxando a fila, lá atrás tinha uma Brahma, não ali é o Demon Hill. Demon Hill que tá ali, né? Prost já tinha ali batido. Era o Williams, né? É o Williams, Prost já tinha batido, Senna já estava em segundo ali, ou em terceiro, salvo engano, tinha Michael Schumacher também. Então esse piloto aí, o Roberto Aranha, ele me ligou essa semana, mais uma vez a gente bater papo, né? E sempre contando um caso novo, que esse carro, na verdade, era um pré-série, ou seja, ainda não tinha nem as numerações. Tem um aerofólio no fundo ali, verde e vermelho, né? Exatamente. O verde, quando estava aceso... Agora tinha outro ali do lado, ó. É o vermelho. É o Tempra. Outro Tempra? Aquele ali é o carro médico. O médico. Que, inclusive, quem está pilotando é um ex-piloto de Fórmula 1, muito amigo do Senna também. Pastor. E aí, o Roberto Aranha sempre me contando que o carro foi cedido com 2 semanas antes do GP Brasil para testes, né? E aí ele deu, como você acabou de dizer, o máximo na reta. Aí eu falei, pô, Roberto Aranha, você treinou no seco e na hora que você foi estrear no molhado. Ainda mais ali a reta principal, aquapanando pra caramba. Me conta aí, Ivan, eu sobrei umas 2 vezes, mas eu tive que trazer no barco, porque ele era piloto profissional também, né? Aí ele trouxe no barco, falei, imagina, Roberto Aranha, se você roda com esse carro, que vergonha, né? Se ele nem me fala. Podia ser uma vergonha, mas também podia ser um show, né? A parte, a galera podia entender como se fosse uma pirueta. E ele, na verdade, também, claro, por conta do carro ser o primeiro safety car, é o primeiro piloto de safety car do mundo, né? Pô, história. Que bacana, né, rapaz? E nós temos aí hoje quase 20 anos o mesmo piloto, que é o Mailander. Bernardo Mailander, que hoje é o piloto do safety car já há quase 20 anos. Rapaz, mas ele gira o mundo todo ou só aqui no Brasil? Ele gira o mundo todo. Vai acompanhar a F1. Aí já é aqui em Itabuna, né? Já no desfile de 7 de setembro, que tive a honra de ser convidado aí você o prazer de desfilar. Ali, enfileirei os Fuscas na ordem ali, né? Os carros de cena. A gente fez isso aí rodou o mundo inteiro. Os Fuscas também são seu, Ivan? São, mas eu tive que me desfazer até por falta de local para guardar. E não teve a competição, né, Barbosa? Infelizmente. É verdade. Tá ali a Toleman azulzinha, tá atrás a preta Lotus, a amarela Lotus. Em seguida vem a McLaren, depois vem a Williams. E por último eu coloquei o Fusquinha Ferrari e um outro safety car local que eu tinha aqui, um pretinho também. Então foi um desfile maravilhoso. E aí a gente tá vendo o Senna de novo aí, comemorando aí. Aí foi depois da vitória dele, depois da vitória. Nunca aconteceu isso na Fórmula 1, até hoje. Foi a primeira e única vez. Inclusive, a gente sabe que Senna
ali quebrou todos os protocolos de segurança, inclusive. Mas rapaz, quem ia falar alguma coisa com esse homem, né? Esse era, como tinha Pelé, que era o rei do futebol, esse era o rei do automobilismo, né? Até hoje considerado o melhor piloto de todos os tempos. Esse cara tem estátua no Japão, rapaz. O japonês adorava ele. Ele foi o piloto que levantou a marca Honda pro mundo inteiro, né? Exatamente. Que tinha um ouvido muito fino para motor. Rapaz, ele contribuiu muito para a Honda, né, ser o que é hoje. Agora, falando ainda de automobilismo, né, a gente hoje perdeu um pouco o encanto pelo esporte em função de não ter um brasileiro com destaque lá, né, rapaz? Já há um bom tempo, viu? A última vitória brasileira na Fórmula 1 foi em 2009. Então já dista bastante, né? A esperança era Massa, né? Mas parece que depois do acidente que o próprio Massa teve também, né? Ele se acovardou muito e é normal, né? Perde um pouquinho da coragem, né? Ele já tinha filho e tudo mais, aí não é aquele cara que bota a faca nos dentes, como dizia Galvão Bueno. E teve aquele azar, né? Em 2008, ia ser campeão mundial, a Ferrari cometeu uma série vários erros, né? E tiraram pontos preciosos dele. E aquele negócio de mandar ele entrar no box para dar a vitória pro segundo colocado, aquilo ali desestimula também, né? Coisa que Senna não aceitaria, né? Não, nenhum piloto de ponta aceita, né? Você vê que Schumacher fazia de contas que não estava ouvindo o rádio. Deu defeito aqui no rádio. Eu não aceitaria. Não pode. Eu quebraria o rádio se fosse comigo. Eu quebraria o rádio e ia embora. E aí ia brigar na justiça pelo quebra de contrato. Quiser botar pra fora, bote. Mas eu não quero nem saber. Mas é assim mesmo, né? Os melhores corredores, os melhores atletas são aqueles que são ditos como indisciplinados, né? Mas na verdade são esses que são os melhores, né? Infelizmente. Eu agora, como eu citei sobre o encontro de veículos antigos, devo levar o Tempra, acho que talvez até em despedida, porque, como eu citei aqui fora do ar para você, ano que vem, dia 1º de maio, completa 30 anos da morte do Senna. E como esse carro tem a proposta de uma casa de leilões da Inglaterra, a gente está na iminência de levar esse carro a Imola, né, no dia 1º de maio. Que foi onde morreu Ayrton Senna. Né, na curva Tamburello, que na verdade ele já hoje saiu. Não existe mais, né? Não, fizeram a chicane lá, mas tem lá a estátua dele, tem série de homenagem todo mundo. Então a gente imagina levar esse carro para lá, dar uma volta no circuito, tudo em homenagem à póstuma. Sempre o prefeito da cidade faz um senhor evento nessas datas. Acredito que em 1º de maio de 2024 vai ser muito maior. Então seria lá a despedida desse carro, que é um carro que realmente tem que estar dentro do museu. Merece para ser visitado por todo mundo. Aqui eu recebo muitas visitas de pessoas de Grécia, de Espanha, de Itália, de Portugal. A gente tira foto, a gente faz uma série de homenagens, porque eu sei que o carro não pertence só ao Ivan Guzmão. É um patrimônio, né? Patrimônio brasileiro. Né? E aí deve ser esse ano a despedida daqui do Brasil e levar em definitivo para a Europa. Bacana. E tomara que você consiga, através dele, um bom resultado financeiro para fazer o seu sonho aí, né? Exatamente. Para a ONG Não Me Abandone, criar aí esse hospital. E nós itabunenses, pessoas aqui da comunidade regional, nas cidades circunvizinhas, que vão se beneficiar com essa obra. Não é um hospital filantrópico, porém vai atender SUS e também uma ala particular. Como eu falei aqui uma certa vez na entrevista com você, que aquela função hobby-udiana, né? Através desse atendimento particular, o lucro desse atendimento particular te reverter para as causas filantrópicas também do hospital. Que você não entenda mal, né? Porque não é roubar do rico para dar ao pobre. Não. A hobby-udiana que ele quer dizer, né? É só atender, né? Atender, né? Dessa forma, mas bem, e pegar o lucro disso aí, em vez de jogar o lucro para o hospital, reverter isso para atendimento. Inclusive, o hospital será da Não Me Abandone, porque é uma OCIP, é uma das pouquíssimas OCIPs no Brasil certificada e qualificada com todas as 12 finalidades da lei, ou seja, ela pode atuar em toda e qualquer área, não só na saúde. E com isso, ela é isenta de vários tributos, inclusive imposto de renda. Então a gente tem que preparar toda a contabilidade, mostrar quanto é que seria esses recolhimentos, e é proibido dividir entre os seus sócios, associados. O que é que nós temos de obrigação? Pegar esse dinheiro, que ao invés de a gente pagar o governo federal,
a gente reinvestir no próprio hospital. Então isso aí é uma injeção muito boa, mensal ou anual, de recurso para o próprio hospital. Legal, muito bom, Ivan. Você só está com esse Tempra agora, colecionando? Não, tem outros carrinhos. Eu adquiri uma Mercedes 190E, uma 86. Barbosa conhece muito bem ela. Ela é um carro idêntico em que Senna, em 1984, ganhou a Corrida dos Campeões, lá na Alemanha, em Nürburgring. E a Mercedes lançava esse carro, essa série, né? E eu peguei um carro igualzinho para poder tematizar como esse carro que a Ayrton Senna venceu. Aí lá tem uma variantezinha 1975, tem um Fusquinha conversível que já era vermelho, pintei de preto para receber os adesivos da Lotus. Tem um outro Fusca que eu transformei de corrida, fiz a asa, aerofólio, coloquei o banco do Fusca no meio, com um volante de Fórmula 1, aquelas rodonas bonitas, enfim, motor 1.8 AP, com turbo. É um carro que, na verdade, não temos lugar para correr aqui, né? A gente só vai dar uma desfilada, expor o carro e depois, quem sabe, levar para Interlagos e dar uma voltinha. Falar em Interlagos, eu lembrei de um fato curioso, marcante pra gente. Em 2021, consegui, depois de 3 anos tentando, colocar o Tempra na pista de Interlagos, né? Então, como a Fórmula 1 criou em 2021 a Sprint Race, no sábado teve a Sprint Race que Hamilton saiu de 10º, chegou em 6º, e isso fez com que ele vencesse no domingo a corrida. Então, antes da Sprint Race, autorizaram carros históricos de corrida do Brasil a desfilar. Tinham, Barbosa, aproximadamente ali 150 mil pessoas assistindo o sábado do GP Brasil, né? E aí o que aconteceu? Pediram que o Tempra saísse recuado, deixasse destacado, né? Deixasse os carros na frente, ele um pouco mais recuado, com os carros de segurança do atual GP Brasil de 2021. E quem ia pilotar esse carro pra gente era o Roberto Aranha. Mas aí a filha dele se sentiu mal nos Estados Unidos, ele teve que ir às pressas, e aí eu tive que arrumar um outro piloto. Ia sentar à porta um cosplay do Senna, muito famoso, gente finíssima, o Marco Senna. Mas aí o Instituto enviou um aluno formado pelo Instituto Ayrton Senna com um capacete oficial do Senna. Aí eu não tive como negar, né? O amigo teve que recuar. Não tinha mais piloto de sobra. Me chamaram para pilotar o carro. Eu falei, olha, caiu do meu colo, presentaço, né? Imaginou pilotar dentro de Interlagos? Aí, como eu estava com minha esposa e só podiam ir 2 pessoas no meu carro, eu falei, olha, então arruma outra aí que eu não posso ir não vou deixar minha esposa sozinha. Aí, embora a gente estivesse bem situado lá no GP, autorizaram que ela fosse comigo, e aí vem um cidadão pedindo para ir junto, lá embaixo, né? Aí falou, olha, eu tô sendo comandado, eu não posso lhe dizer sim antes de procurar saber se é realmente possível. Olha quem era o cara. Aí quem me levou lá para Interlagos chegou, me abraçou ele. Falei, você não sabe que esse cidadão é a segunda pessoa da segurança pública do estado de São Paulo. É piloto aqui da Fórmula Porsche, campeão da Fórmula Porsche e advogado do autódromo. Aí eu comecei a abraçar o cara. Me desculpe. Fiz uma amizade tremenda com ele. E foi fantástico. E você não poderia botar um estranho, né? Aí saímos. Quando passava perto da arquibancada, eu me transformei, né? Eu levantava o braço, mandava o pessoal agitar, os comissários de pista, ali, os fiscais. E aí, como ele estava com rádio, ele recebeu uma voz, olha, Ivan, foi autorizada mais 2 voltas. Então o pessoal já vai para frente dos carros históricos, e a gente ia sair, vão continuar. Mas foi uma loucura, que a arquibancada veio assim. E o rapaz estava na porta como estava Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, então temos imagens, isso valoriza também bastante o histórico do carro. E foi um evento assim marcante. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. A gente precisa fazer, antes desse carro ir embora de Itabuna, fazer um evento, assim, não só de exposição, né? Um desfile na Cinquentenário, né? Avisar para a população que vai ter essa despedida do carro, né? Que eu acho que é um evento isso aí. Tem que fazer. Agora eu falei com o pessoal da Casa de Leilões, eu só vendo com uma condição. O comprador vai ter que assinar esse documento aqui, me autorizando a fazer uma réplica oficial desse carro pra ficar lá no Brasil. Aí a gente compra outro tempo, né? Faz, se ele autorizar. Se autorizar, né? Geralmente ele não vai gostar, porque senão tira o brilho dele, né? Não vai ser o único mais. Embora a gente coloque lá, né? Réplica, outro, mas
Tira um pouquinho do Tira Ele quer muito. desfazer, mas não quer desfazer, né, Ivan? Ô, Ivan, e aquele terreno, né, que foi em questão há muito tempo aí, já resolveu que você tinha o plano de construir ali o hospital? Seria ali a ONG o hospital da ONG, né, na verdade? Olha, eu tentei, por algum tempo, adquirir o Hospital São Lucas. E aí, quando eu falo adquirir, eu quero que todo mundo entenda que não é o Ivan Guzmão o detentor dessa quantia ou dessas quantias para tal. Nós temos investidores do eixo Rio-São Paulo que estão comigo até hoje. Não me abandonaram e não abandonaram a Não Me Abandone, porque o projeto é um projeto ímpar. Já estamos colocando esse tipo de projeto no hospital em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, através deles. E, claro, se eles sempre estiveram comigo, eu não poderia deixá-los negando esse pedido deles, né? Até para fazer um teste. Justamente porque é uma nova concepção. Os hospitais não teriam tantos problemas financeiros se fossem hospitais não administrado, mas sendo o dono um OCIP, por exemplo. Que é diferente de ONG, tá? Guardadas as devidas proporções. Toda OCIP é uma ONG, mas nem toda ONG é um OCIP. Porque a OCIP é a maior certificação, mais do que fundação. A OCIP, inclusive, é credenciada a administrar hospitais. Tudo mais, exatamente. Né? E é claro que quando a gente fala nesse universo de terceiro setor, Barbosa, existem as que são idôneas e as que são inidôneas, né? Então, como todo setor do mundo, existem as que prestam e as que não prestam. Para o pessoal não se misturar e toda ONG é sinônimo ou OCIP de falcatrua. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim, não. Inclusive, as ONGs também, né, passam por severa fiscalização, né? Ministério da Justiça, né? Ministério da Justiça. Não é fácil, não. Você tem que prestar conta de tudo, né? Não, isso foi muito também, que se criou muito nessa divisão política que hoje tem no Brasil, né? Que aí o pessoal da direita, né, o lado Bolsonaro, começou a rotular que todo artista é ladrão e que toda ONG rouba, mas não é assim, né? Não. A gente não pode separar o joio do trigo, né? Exatamente. Tem que separar. Não podemos ser Você não pode generalizar nada. Até porque tanto ONGs, como temos aqui várias em Itabuna, que a gente tem que tirar o chapéu, e OCIPs também, elas tem o caráter suplementar, não substitutivo, mas suplementar de chegar aonde o poder público ou tem dificuldade, ou tem má vontade, ou não tem interesse, sabe? E ela consegue complementar. Imagina aí se não fossem as ONGs de animais aqui da nossa cidade, Brasil afora, quantos cachorros, gatos e sabe lá mais o que, estariam aí se proliferando, levando doenças, enfim. Então, na saúde, a mesma coisa, na educação, no judiciário, e aí é uma infinidade de ações que essas organizações entram em caráter suplementar para auxiliar. E muitas vezes essas pessoas, Barbosa, elas não têm nem documentação, é dentro da casa mesmo, que pega um quartinho e vai criar aqueles animais, vai pegar um idoso, vai pegar uma criança largada até, de repente, no lixo, como a gente vê em vários casos aí. Então essas pessoas realmente merecem um lugarzinho no céu, porque são pessoas que, as sérias, são pessoas que realmente contribuem sobremaneira no social. É isso aí. Alguma pergunta, Bárbara? Eu queria comentar, Ivan, queria perguntar, quando tem essas exposições de carros, né, voltando ao assunto de carros, se tem muito colecionador de carros em Itabuna, ou a maioria dos colecionadores de carros antigos vem de outras cidades? Temos sim. Inclusive, a gente, através do clube Antigo Mobilista, a gente começou a desmistificar amigos que têm um carrinho mais simples, né, um carrinho que precisa de um cuidado maior, e ele não queria expor por vergonha. Então a gente conseguiu quebrar bastante isso. Não são carros de pontas e caríssimos, não. Existe essa união, essa mistura gostosa. E tem muita gente daqui, muita gente de cidades circunvizinhas. Então essa cultura, ela realmente só cresce. Eu vi até hoje na internet, tem alguém em Ilhéus vendendo rapaz, acabei esquecendo o nome do carro. Fusca não, né? Não. Deixa eu não esquecer.
Parece muito com DKV, mas não é o DKV também, não. É um baguete, não. Vemaguete? Vemaguete. É, tem um vendendo lá em Ilhéus, né? E tá em boa condição, viu? Para colecionador, é uma boa oportunidade. Porque aí. A gente fica triste, eu já tava querendo me atiçar. a gente fica triste porque a gente sabe de vários carros aqui da região que estão lá, guardados, maltratados, largados no tempo, e que o dono, não, eu vou recuperar, eu vou restaurar, mas eu não vai vendo. Passando o tempo passa muito rápido, vai passando, né? 15, 20 anos, em alguns casos falece, aí a viúva, o filho vai... Aí tem que fazer inventário, né? É complicado. Mas essa é a cultura nacional. Mas tá aí, né? Eu acho que uma boa oportunidade aí, quem gosta de colecionar, participar desse evento que vai ter no próximo mês. Se prepara, você tem um carrinho aí em casa, um Fusca 1960, né? 59, 70, 80. Eu tenho comprei recentemente, e aí que eu falo recentemente, é coisa de 6 meses, 1 ano atrás, que eu procurava bastante, um Fusca Itamar 96, que é o último ano do Fusca aqui no Brasil. Né? Você conseguiu? Então, consegui. Então, ele... Estava em bom estado? Não estava tanto, eu melhorei um pouco, mas ainda não está no estado principal, até porque eu tenho ele para negócio e não tenho ele para coleção, porque ele vai ser o alvo da minha conquista de uma picape Fusca. Sim, é um novo projeto, que inclusive ontem lancei no Instagram do mini trailer, que é um Fusca que eu cortei ao meio, e ele será um mini trailer para viagens puxado para essa picape Fusca, que a gente pretende também, depois de levar o tempo para a Europa, lançar a viagem por onde a Ayrton Senna passou. Não só autódromos, não só restaurantes, não só teatros, mas principalmente todas as obras de ação social e filantrópica que a Ayrton Senna promoveu mundo afora. Então isso é pouco divulgado. É só mais no universo cenista. Então com esse carrinho a gente quer rodar o mundo, né? Com essa picapezinha, eu e vai ser uma carretinha, né? Puxando esse mini trailer, né? Claro que em alguns locais a gente vai ficar em camping. Então esse Fusquinha, esse mini trailer, ele vai ter todo assim o equipamento de cozinha, quarto, sala, dentro dele mesmo. Legal. Pra gente, muito retrô, inclusive, pra gente fazer essa divulgação. Ele é pintado, inclusive, com aquela cor amarelo fluorescente do capacete que Senna correu em 85. É o amarelo limão, né? Amarelo limão, aquele fluorescente, exatamente. Então ela é pintada, isso ela é toda padronizada nesse sentido. Eu acho que vai fazer sucesso, viu, Bárbara? Vai, com certeza. E o Fusca é um carro fácil e fica elegante, né? Quando você corta, modifica, né? Eu tinha tenho um primo em Salvador, quando era jovem, ele comprava os Fusca, né? E cortava, fazia conversível, fazia vários, né? Alongava, botava mais 2 portas. Enfim, dá para fazer muita coisa no Fusca. É um design interessante. O que atrapalha bastante ainda, eu creio que isso deve mudar, é a legislação. Enquanto a isso, então ela é bastante rigorosa. Então, poucas, eu acho que hoje no Brasil, somente 2 oficinas têm esse credenciamento, que ficam um em São Paulo, eu estou no Rio Grande do Sul. Então a gente vai ter que levar esse carro para lá para poder pegar esse credencial, né? Para poder emplacar e ficar com tudo organizado. Ok, vamos. Imagina, se a gente colocou a legenda da ONG e não comentamos da ONG. Fala um pouquinho sobre a ONG. A gente acabou de falar da ONG aqui nesse instante, que ele vai fazer. O que é a ONG, para quem não conhece? Para quem não conhece, falou, né? Na verdade, esse nome não me abandone, Barbosa e Bárbara. Esse nome veio, assim como, vamos botar esse nome aqui até a gente achar um outro. E não teve jeito, né? Foi uma inspiração, eu estava residindo, por um período que eu passei residindo em João Pessoa, e aí comecei a criar em 2009, em 2008 para 2009, essa instituição. E entrei em contato com um mestre, né, no terceiro setor, e ele me disse o seguinte: Ivan, escolha aí 3 bandeiras, as 12 não escolha, porque ou você vai ter que ter um grande padrinho, né, lá em Brasília, ou então você não vai conseguir passar. Bom, e aí ele tinha razão no sentido de a gente vê muita coisa na lei bonitinha, mas que não se aplica, né? Na hora da prática é diferente. Você fica à mercê de favores. E aí eu lembro que alguns candidatos a deputado federal aqui da nossa região, e mesmo eu de lá de fora, eu entrei em contato, me pediram um volume, fiz todo aquele volume, botei
no envelope grande, mandava para cá, né? De Salvador também, né? Para a gente não citar nomes aqui, e ninguém nunca foi à frente, até que eu estava com tudo pronto, com as 12 finalidades, me dirigi a Brasília, eu mesmo, no peito e na raça, no balcão, protocolei, dei entrada, e com pouco mais de 30 dias, né, já saiu o protocolo aceitando aquilo ali tudo, né, os comunicados, estava a documentação toda prontinha, toda certinha. Agradeço a um contador, a um advogado, ambos amigos e ex-colegas de Banco do Brasil que me ajudaram nesse sentido. A Não Me Abandone foi certificada e qualificada. Ela hoje tem 14 anos de atividade, né? Trabalhou muito em São Paulo, e aqui em Itabuna a gente sente algumas portas fechadas, mas a gente luta bastante para que a gente quebre esses obstáculos, esses muros. E aí, no dia 7 de abril de 2009, ela foi fundada, e em 20 de agosto de 2009, ela foi certificada. Então, o Ministério da Justiça carimbou, atestou, autorizou, e ela está aí até hoje fazendo esses trabalhos. E como eu disse a vocês, 12 finalidades, são tipo 12 segmentos, né? Educação, saúde, como eu citei, são 12, inclusive novos modelos de crédito, como por exemplo, por essa cláusula aí, essa finalidade aí, eu lancei o Banco Comunitário do Brasil. É um banco com moeda própria, uma moeda social, que a única exigência do Banco Central e do governo federal é que essa moeda ela não tenha mais valor do que a moeda oficial do país, no caso o nosso real. Então eu coloquei na paridade 1 para 1, pode, e acontece que é como se fosse um arranjo produtivo local. Eu chegar num determinado bairro, pegar todos os comerciantes e falar assim, olha, você vai vender com 2 moedas, no real e no caramuru, que é o nome da nossa moeda. Caramuru, inclusive, um estudioso, um astrólogo, lançou esse nome para Fernando Henrique Cardoso, à época do real, que não tinha o nome ainda, não seria real. E aí aceitaram que fosse o real, e o Caramuru ficou boiando. Eu aproveitei o gancho, assim, você me cede o nome da nossa moeda? Ele, poxa, com o maior prazer. Aí cedeu. E nossa moeda chama-se Caramuru, né, um nome genuinamente brasileiro. E o estabelecimento que vende através do Caramuru, da nossa moeda, ele vai vender com desconto. E esse desconto, para que o consumidor final tenha, ele vai ter que ir na nossa agênciazinha ali, comprar caramurus, ele vai lá levar o real dele, compra caramurus, e aí ele ganha na hora de comprar o produto. Que se o produto é R$10, ele vai comprar por 8 em caramurus. Então ele já está ganhando aí um bom desconto. E inclusive com isso a gente consegue movimentar. E a Não Me Abandone se usou, Bárbara, há um tempo atrás agora, de fazer uma franquia social, que a gente recebe muita ligação, muitos e-mails, muitos pedidos de, poxa, a gente quer transformar nossa ONG em OCIP, a gente quer abrir um OCIP, como a gente faz? Porque é muita dificuldade, o senhor nos auxilia? Quanto é que o senhor cobra por assessorar? Eu não cobro nada. E aí resolvi fazer o seguinte, em benefício da própria Não Me Abandone, para que ela tenha mais recursos para trabalhar em benefício dos menos assistidos, lançar essa franquia social que você vai ser um representante da Não Me Abandone na sua localidade. Na sua localidade você não precisa mexer com documentação nenhuma, se preocupar com contabilidade, aspecto jurídico nenhum. Você vai atuar em nome da Não Me Abandone, com uma representação legal, sendo um franqueado. Então aí sim a gente está lançando a franquia social, pouco explorada no nosso país. Ok. Muito bom. Obrigado, Ivan, por você ter vindo aqui ao programa, né? E dia 28 de julho, a exposição de automóveis, né? Que você vai estar fazendo parte na organização, não é isso? Eu vou estar na exposição. Na exposição. Eu tô com outra caminhada aí. Pronto. Que não pode ficar muito preso. Tá certo. Lá, ali próximo ao Jardim do Oeste, estaremos lá. E parabéns aí pelo trabalho também social através da ONG. Agradeço a você sempre, Barbosa. Muito gentil. Bárbara falou comigo hoje ontem, quase 11 horas da noite. Olha só, a menina trabalha Tá me entregando, hein? Olha isso aí, viu, Barbosa? Mas a gente adequa a nossa agenda porque a gente sabe que você merece. Obrigado. O trabalho que você tem feito
em nossa região aqui é digno de aplauso. Obrigado. E de orgulho, inclusive, né? Obrigado, Ivan. Então tá aí, conversamos com Ivan Guzmão, né, da ONG Não Me Abandone, também um colecionador de carros, né, e tem aí, é proprietário atualmente do primeiro safety car da Fórmula 1, né, que foi no Brasil e que teve a participação aí, né, do Ayrton Senna, nosso grande ídolo, né, do esporte, fazendo parte aí da conquista, né, daquele dia do Grande Prêmio e também sentando na janela desse carro que hoje é do Ivan Guzmão. Bom, agora eu queria mostrar para você imagens lá do São Caetano, né, da interdição da Princesa Isabel. Nós temos imagens aí, vamos mostrar para você, que a gente falou aqui no início do programa, né? Está aí interditada, né, a altura ali da rotatória. E você que está se deslocando aí para aquela região, não passe por aí, porque você terá que se deslocar ali pelo Banco Raso, né? Aí você não vai conseguir entrar aí nessa via da Princesa Isabel, no sentido São Caetano. E os carros que estão passando daquele outro lado lá, eles não estão passando pela Princesa Isabel, sim pela marginal da Princesa Isabel, que fica ali no Jardim Vitória, né, para poder acessar ali a rotatória. Então você está vendo aí as imagens, né? Em algum momento aquilo ali vai ficar engarrafado, principalmente agora, né, perto do meio-dia. Essa área deve ficar engarrafada, porque essa entrada ali para o Banco Raso é muito apertada, né? Para abrigar tanto veículo, inclusive veículos pesados, ônibus e caminhões. Mas eu acredito, né? Que a festa só vai ser sexta-feira, então a prefeitura não vai manter a semana toda isso aí interditado, né? Deve desinterditar ainda hoje. Eu acho que ali é só para arrumação da decoração, que deveria ter sido ontem à noite, né? Inclusive. Mas acabaram interditando hoje toda a avenida ali. Vamos esperar que amanhã, você vê ali, ó, como eu falei, já engarrafou ali, ó, alguns caminhões de lixo e tudo ali, ó, que ali é muito apertado, né, para trafegar muito carro e carro pesado, né. Então acredito que o bom senso aí vai prevalecer e que o CETRAN vai desobstruir aí a avenida ainda hoje para que o fluxo, né, continue ali. Tem muita gente que está pegando ali a Avenida Roberto Santos, pelo bairro Conceição, né? Que agora está bem asfaltada, apesar de alguns buraquinhos já, mas já foi asfaltada recentemente e tem um acesso facilitado ali pelo bairro da Conceição. Você pega ali a Roberto Santos, né? A Imasa também deixou um lixo ali no meio da Roberto Santos. Eu espero que ainda hoje ela limpe aquilo ali, porque o fluxo ali aumentou bastante e a gente não pode ter ali entulho no meio da Avenida Roberto Santos, que é uma avenida apertadinha, sequer tem calçadas ali para o pedestre, né? Então a prefeitura deve mandar a Imasa tirar aquilo ali. Pode mudar a imagem aí, Hugo ou Rafa que está aí, vamos acordar aí. Tem outra imagem aí também, né, que vai mostrar o outro lado da avenida aí. Então depois a gente vai mostrar aí, ó, já estamos mostrando ali. Os dois sentidos interditados, sentido São Caetano Centro e sentido Centro São Caetano. Então você está vendo aí, esses carros estão saindo ali, estão saindo do Jardim Vitória, né? Eles estão passando ali pela marginal, que também já foram colocados, inclusive, todos ali, né? Para obstruir a passagem. Então ficou muito difícil você trafegar por ali. Aí você tem que entrar no Jardim Vitória, né? E depois sair ali na Princesa Isabel. Então, o melhor caminho mesmo é pela Avenida Roberto Santos, saindo ali na Avenida Antiga Kennedy, né? Hoje é a Avenida Manuel Chaves. Então, se você vai para São Caetano, está no centro, está na Zona Norte ou Zona Oeste. Na Zona Oeste você pode pegar ali a BR-101 e entrar na Avenida Manuel Chaves, né? Aí você não precisa passar aí pelo São Caetano, pela Princesa Isabel. Aí você sai lá na Avenida Manuel Chaves, sai no São Caetano, ali está liberado. Agora, se você está no bairro de Fátima, se você está no bairro da Conceição, Jardim Vitória, quer ir para São Caetano, o melhor caminho é pela Roberto Santos no momento. A não ser que você queira ir pelo Banco Raso, mas tem muito buraco ali, né, na pista e também muito apertada aquelas vias ali do Banco Raso, viu? Então tá aí, tá dado o recado. A festa deve começar na sexta-feira, pelo que a gente sabe, né, à noite. Mas a avenida já, hoje pela manhã, amanheceu interditada. Bárbara Oliveira.
Barbosinha, aconteceu um acidente no domingo, 2 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida, né? Após uma colisão frontal entre 2 motocicletas. O acidente aconteceu na BR-101, próximo a São João do Paraíso, de distrito de Mascote. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, chegou ao local por volta das 5 horas da manhã, né? E na cena do acidente, os agentes controlaram o trânsito, interditando a via, e logo depois acionou o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, né? As vítimas são Paulo Henrique da Silva Nascimento, natural de Santa Cruz Cabralha, e Gustavo Henrique Silva de Jesus, natural de Camaquã, né? Infelizmente foram vítimas fatais, né? Os 2 de 21 anos de idade, né? Um seria morador de São João do Paraíso e o outro de Camaquã. Uma terceira pessoa que estava na garupa das motocicletas foi encaminhada em estado grave para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, né? E durante o São João também, na cidade de Jiquié, Bahia, 4 veículos pegaram fogo no feriado, né? No dia 24. Os veículos estavam estacionados na Praça Caçambeiros, no centro, quando iniciou o incêndio por volta das 11 horas da noite, 11h50. Segundo o 8º grupamento de bombeiros militares, um dos veículos teria estacionado próximo a uma fogueira, né, o que causou um incêndio e irradiou para as laterais, né, atingindo os outros veículos. Um 5º automóvel também sofreu aquecimento, mas não incendiou. A equipe realizou o combate direto às chamas, né, e a vistoria dos bens materiais, atingindo um rescaldo com êxito, né? Ninguém ficou ferido. E essas notícias aí. Barbosinha, nós temos hoje aqui o nosso convidado, Padre Tony Valério, tá? E ele vai conversar com a gente sobre as festividades de São João e São Pedro, né? O significado partindo do ponto de vista católico, né? A gente também convidou o pastor para vir, mas infelizmente os pastores que eu entrei em contato não tinham disponibilidade hoje. Mas vamos saber. O lugar de fala aí não é do pastor, aí é da Igreja Católica, porque a festa é católica, né? Quem cultua o santo São João, São Pedro, são né? Os católicos. São os católicos. Isso, então verdade. Quem tem lugar de fala aí realmente é o padre. Bom dia, padre. Obrigado por ter vindo, viu? Padre Tony, bem-vindo. A gente está, né? Passou já o feriado de São João, né, que é um santo, né, adorado pelos católicos. Conta pra gente com relação ao São João, né, um apóstolo de Cristo, e se é correto essas comemorações com esses shows, bebida alcoólica, se isso aí a Igreja Católica aprova, concorda com isso, né, ou se isso já foi a cultura dos homens que foi modificando. Bem, para nós católicos, no mês de junho, nós celebramos 4 santos católicos. E São João, Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, não é? Uhum. O primeiro santo que nós celebramos é Santo Antônio, né? O santo que deu o título Santo Casamenteiro, que naquela época as mulheres tinham que dar um dote, não é? E Santo Antônio reservava um dinheiro para dar às mulheres também, para que o casamento acontecesse. Então, ele teve o título de Santo Casamenteiro e, além disso, conselheiro dos casais, né? Uhum. Então, aí nasce a tradição para celebrar Santo Antônio, Santo Casamenteiro, Santo conselheiro, o Santo da Caridade, que também abençoa o pão e dá-se o pão também nos trezenários de Santo Antônio. Agora, padre, me perdoe de interromper, né? Só uma pergunta, porque quem é leigo não sabe, né? A história desse santo também, ela vem dos apóstolos de Cristo, né? O João, Antônio, não tinha Antônio, né? Então o João é aquele mesmo que era apóstolo ou não? Era uma outra pessoa que foi santificado, beatificado, como é que se chama? Tem Santo Antônio, que ele é mais recente, porque ele é franciscano, né? Que ele trabalha na linha da caridade. Uhum. E São João Batista está lá na Bíblia, aquele que preparou o caminho para a chegada do menino Deus, Jesus Cristo, né? Então São João Batista. Aí tem São Pedro e São Paulo, que celebramos também. Pedro é aquele que Jesus disse: Pedro, em cima desta pedra edificaria a minha igreja. E Paulo é aquele que se converte, que era Saulo, não é? Perseguidor da igreja. E Paulo, depois que se converte
ao cristianismo, ele vai publicar o evangelho, porque Paulo era erudito, ele era um homem sábio da inteligência, porém um soldado romano que prendia e matava os cristãos. Mas quando ele se converteu, ele começou agora a cuidar da igreja. E ele era o pior, né? Ele era o perseguidor que queria matar os cristãos, mas depois que ele se converteu, ele se tornou o maior de todos. Isso. O maior de todos. Eu acho até, viu, padre, eu não tenho nada com isso, mas assim, uma opinião minha, né? Eu acho que a Igreja Católica deveria ter sido fundamentada em cima de Paulo, que se não fosse Paulo, o cristianismo talvez não é o que é hoje, porque quem levou o cristianismo para dentro de Roma, botando o pescoço dele, né, na guilhotina, porque ele morreu, né, teve a cabeça decepada, foi Paulo, né? E foi ele que conseguiu levar e transpor, né, a arrogância dos romanos para que o cristianismo fosse edificado mesmo em Roma, né? E a Igreja Católica nasceu em Roma, né? Isso. E nasceu graças a esse cristianismo que chegou lá. Então, assim, eu particularmente, se tivesse vivido naquela época, né, e fosse um dos fundadores da Igreja Católica, eu com certeza colocaria Paulo e não Pedro, porque eu acho até controversa, né, a história de Pedro, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes naquela noite, né? Então, se a igreja fosse edificada sobre Pedro, já seria uma igreja fraca, né? Que já saiu negando a Deus, mas tudo bem, a gente não tem nada com isso, né? Eu só estou colocando aqui pelo que a gente estuda, né? Mas, padre, então o Antônio veio do franciscano, né? E é um santo mais recente, né? Isso. E as mulheres castigaram muito Antônio, viu? Elas botam ele de cabeça para baixo, né? É o santo casamenteiro, né, pra crença. Mas quando ela se revolta que não casa, né? Maltrata o santo. Que isso é tipo uma crendice, uma simpatia que a igreja não concorda com isso, né? Aí por isso que a gente é acusado muitas das vezes, porque faz alguns rituais que não tem nada a ver com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela vai estudar a vida do santo. E pela vida do santo, a Igreja Católica vai santificar, dizer assim, essa pessoa realmente merece ter um título de santo, sendo que na Bíblia, em Efésios 4, o próprio Deus vai dizer: antes da criação do mundo, eu te escolhi, você é meu, para viver a santidade. Você é santo. Então, todos nós somos chamados a ser santo, porque quando Deus criou o homem e a mulher, sua imagem e sua semelhança, Ele nos criou na santidade. É verdade. E aí, João Batista é aquele que ele prepara o caminho de Jesus. E ele é que batiza, não é isso? E é ele que batiza Jesus, né? E quando Jesus nasce, e aí na caminhada dele, Jesus vai dizer: o povo diz aí que eu sou quem? Aí eles vão dizer que tu és um Messias, ou que tu és um profeta, que tu és João Batista, que João Batista já estava morto, que tu és João Batista, né? E para vocês que caminham comigo, com os 12 apóstolos, né? Para vocês, aí Pedro que diz. Aí Pedro vai revelar: tu és o Messias, porque até então ninguém sabia que Jesus era o Messias. Foi pela voz de Pedro: isso. Tu és o Messias. E aí Jesus vai dizer: Pedro, não fosse ninguém que revelou, mas o Pai do céu que veio até ti, que me revelou. Então, em cima desta pedra edificarei a minha igreja, e eu lhe darei a chave do céu e da terra. O que você ligar será desligado. E o que você... Não, o que ligar será ligado. O que você ligar será ligado. O que você desligar será desligado. Então a igreja vai perceber que Jesus deu autoridade a Pedro e fez o fundamento como o primeiro Papa. Não, dá a entender isso mesmo. Mas eu já entendi de outro jeito ali, aquela parte. Então, quando Jesus dá a chave a Pedro, ele dá autonomia, porque quem tem chave tem autonomia. O pai e a mãe não dão uma chave a um filho, a não ser que tenha uma maturidade. E Pedro teve a revelação naquele momento. Agora eu entendi que Jesus disse assim, que a pedra é ele, né? E que em cima dessa pedra a igreja tinha que ser edificada. Isso. Mas Pedro não. Entendi que Jesus disse que a pedra é Jesus, entendeu? O meu entendimento, a minha interpretação porque a igreja é o Jesus. Jesus fala: eu sou a cabeça da igreja. Isso. E vós sois o corpo, que é os membros. Então eu, como cabeça da igreja, lhe dou a chave. Porque eu sei que eu vou partir para o Pai. Mas você vai ficar aqui como o meu representante, como o meu pastor por excelência. Então por isso que a Igreja Católica vai dizer que existe 2 pilares
Pedro e Paulo. E Paulo, é. Pedro que ganhou a chave, porque Jesus permitiu de ligar e desligar, que é o ligamento entre Pedro e Jesus, que é a igreja. E Paulo, erudito, estudado, que levou o evangelho a todas as nações. Todas as nações. Por isso a igreja católica vai dizer que existe 2 pilares fundamentais. Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Nesse São Pedro, celebra a igreja católica Pedro e Paulo. Não separa. Não se celebra separa, junto. Né? Não se separa, não. É, Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, porque são 2 fundamentos da igreja. Ô padre, e a história das festas, né, na zona rural, que aí surgiu o São João festivo, né, o forró, essas coisas. Como é que foi essa história que aí juntou com a igreja, né, para comemorar? A história vem dos portugueses ao Brasil, né, aqui a terra. Então, essa alegria deles, como era um clima muito frio, não é? Então se acendia a fogueira e era uma festa familiar. E como as casas não davam, partiu para a rua. E ali fazia as palhoças, bandeirolas significa alegria, o colorido. E a fogueira significa o nascimento de João Batista, porque na Igreja Católica nós sempre celebra a morte dos santos que sofreram, que lutaram e tal. Mas São João nós celebramos o nascimento, não a morte. Nossa Senhora a gente celebra o nascimento, Maria, São João Batista o nascimento e Jesus o nascimento. Esses 3 nós celebramos o nascimento. Os outros todos celebramos a morte. Mas esses 3 não. Aí as pessoas confundem. Dizendo que a fogueira é como se fosse na festa de Herodes, que dançou e pediu a cabeça de João Batista. E isso, nós estamos celebrando a morte de João Batista. Dando viva, não. As pessoas não entenderam. E João Batista não morreu numa fogueira, ele morreu com a cabeça decapitada, né? Exato. A pedido da mulher do Herodes, não é isso? A cabeça veio na bandeja. A cabeça veio na bandeja, né? É o que a bebida faz, né? Já fazia desde aqueles primórdios, né? Aí o cara tinha que fazer tudo que a mulher pediu ali, porque ele já tinha prometido. Bêbado. Coitado do João Batista. Mas tudo isso eu acho que estava previsto por Deus, né? O João Batista era primo de Jesus, né? Jesus. E veio na frente, ele nasceu primeiro, né? Para justamente preparar o caminho, né? O caminho de Jesus. Interessante, viu? Agora, padre, como é que o senhor vê hoje, né, o catolicismo nesse sentido? As pessoas vão muito à festa, né? Essas festas são concorridas em todo lugar, todo mundo lembra do santo. Mas e aí, no dia a dia da igreja, é assim também? A pessoa realmente é praticante, eles vão à igreja, lotam as igrejas, como é que funciona? Olha, as igrejas que têm o santo como padroeiro é uma festa muito bonita, porque cada igreja ela tem um santo como padroeiro, né? Nessas igrejas e catedrais que tem o santo como São João Batista, como Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, as festas é muito bonita, muito participativa, porque é o padroeiro dessa igreja e dessa cidade, né? Então eles participam. Agora tem a festa de largo, né? Que é a festa da cultura do povo. Cultura, né? E que nós católicos entendemos que nós estamos celebrando a vida de um santo que deu um sim a um Deus todo-poderoso. E que este sim, nós devemos olhar a vida do santo para vivenciar. Existe só um mediador entre Deus, que é Jesus. Ok, corretíssimo isso. Agora, o mediador por excelência é Jesus. Mas nós que somos chamados à santidade, nós também somos mediadores, sem interferir na mediação por excelência entre Jesus e o Pai. Né? Irmão, ore por mim. Eu estou fazendo uma mediação. Não, claro, o sacerdote está aí para isso, né? Vocês sacerdotes estão aí para orientar o povo, são os pastores das ovelhas, né? Como Jesus foi, né? Para não deixar as ovelhas desgarradas, né? Então os padres estão aí para isso, realmente também para interceder, ajudar. E vocês têm os santos, né?
que na fé, né, tem os santos que podem interceder também. Só que oficialmente, né, na Bíblia diz que o único é Jesus, né, que é o excelência, né? Porque se a gente for assim ao pé da letra, muita coisa não se fazia. Para que Deus necessitou de João Batista? Para que Deus necessitou de Maria Santíssima? Para gerar o filho dele. Não, Deus precisou de todo, né? Porque, assim, não é que Deus precise de ninguém, mas Deus faz questão de usar o que tem na terra para que as coisas aconteçam, né? Para a glória do nome dele. Porque Deus poderia fazer com que Jesus viesse à terra sem precisar de intervenção de ninguém, né? Mas ele quis mostrar que Jesus veio como homem, até para que visse também quem acredita de verdade e quem não acredita, né? Verdade, Porque na hora que você suscita a dúvida, mas ele nasceu de uma mulher, aí você já está duvidando da existência de Deus, né? De Cristo na terra. Então, Deus faz as coisas justamente para gerar essa dúvida, porque se você duvida, você já não acredita. E se você não acredita, você não é de Deus, né? Tem esse detalhe, né? A Bíblia, eu até comentei aqui outro dia, entrevistando aqui o líder aqui no Brasil, né? Da igreja judaica, uma pessoa muito famosa, inclusive, nós entrevistamos aqui, né? E eu perguntei para ele sobre isso, né? Mas como é que acreditar só no Velho Testamento, né? Se a Bíblia diz que quem não acredita em Jesus não será salvo, né? Não será salvo. E aí eu imagino assim, bom, se eu acredito na Bíblia, eu tenho que acreditar na Bíblia como um todo. Como um todo. Porque Deus não permitiria que alguém fosse mentir em nome dele num livro sagrado, né? Exato. Então, a gente não pode ter essa dúvida, né, padre? Com certeza. Bom, então eu queria aproveitar aqui, né, a presença do padre. Essas comemorações, padre, vão seguir até o final do mês, que vem São Pedro, né? Ou para a igreja foi só até o dia 24? Como é que funciona? Não, termina em São Pedro e São Paulo. Que é São Pedro e São Paulo juntos, que são líderes da igreja, né? A festa junina. Né? Começa com Santo Dia Antônio. 2, né? Oi? É dia 2, né? Que é comemorado São Pedro, né? Não, dia 28 e 29. 28 e 29. É véspera e dia, né? Aí termina as festas juninas, né? Que certo. as pessoas às vezes confundem, né? Os santos, a idolatria, a comida sacrificada. Não é bem isso, não é? Porque a imagem. Se a gente ler de fato a Bíblia, Jesus, no Antigo Testamento, vai dizer: faça uma arca da aliança e coloque 2 querubins, só a asa é 1,5 metro. Ele dá as medidas todas, né? Todinha certinha. Se faça, é imagem, né? O povo desobedeceu a lei de Deus, porque reclamou que tirou da escravidão, e aí mandou as pragas. Aí eles voltaram: Moisés, fala ao teu Deus que tira essas pragas, porque eles fizeram um bezerro de ouro para adorar o bezerro. Para adorar o bezerro. Adorar. E Moisés estava descendo com as tábuas da lei naquele momento, né? Ele quebrou indignado porque o povo foi desobediente, Deus tirou da escravidão, daqui a pouco eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. E aí depois a serpente começa a morder todo mundo e matar. Fala o teu Deus, aí Deus falou: Moisés, levante uma haste e coloque uma serpente de bronze. Está lá. Quem olhar será curado. Só em olhar. Que contradição é essa? Para nós católicos, Moisés estava fazendo uma prefiguração daquilo que ia acontecer no Novo Testamento, que Jesus ia morrer em forma de serpente, a morte mais cruel, e que todos que olhassem crer nele seria curado. Mas se utilizou de uma simbologia, de uma imagem, não para adorar. Uma prefiguração do que ia acontecer no Novo Testamento. Depois, quando João Batista vai batizar Jesus, disse que o céu se abre e desce uma pomba o Espírito Santo em forma de pomba. Se é forma, é uma imagem. É uma imagem. Por quê? Porque no dilúvio que Deus mandou em Noé não sabia, para descer da arca, se a água cessou. Então Noé soltou uma pomba. Então a pomba naquele momento era símbolo de comunicação. E Jesus disse que... porque se a pomba voltasse, é porque não tinha lugar para ela pousar, né? Isso. Né?
Agora, padre, eu respeito muito a Igreja Católica, respeito também o padre Tony, né? Ele, inclusive, ontem de noite comentou que ele estava chegando de viagem e que ele estava indo no hospital, né? Dar uma unção para uma criança e 2 pessoas. Então, ele é muito dedicado na obra de Deus e ele é compromissado. Quando a gente convida, ele vem, né? Ele tem uma agenda muito lotada, o padre Tony, ele vem mesmo aqui na TV e dá entrevista, então isso é muito importante. Mas, padre, a Bíblia tem relatos, né, que Deus não aprova adoração. No livro de Abacuque, capítulo 2, do verso 18 ao 20, vai dizer que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o artifício e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos. Aí daquele que diz pau acorda e a pedra muda desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Né? Então, assim, com base nessa passagem bíblica, é correto adorar São Pedro, São João? Quem adora São Pedro e São João está corretamente errado. Porque a igreja nunca disse para adorar nenhum santo e nenhum santo disse me adore. O santo diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os santos católicos, em suas imagens, ou está com Jesus ou está com a Bíblia, que é o ponto fundamental da igreja católica. Então, a adoração é errado. E a igreja nunca disse para adorar um santo. Antigamente se adorava o bezerro de ouro e tal, dizia que ali era Deus. Agora, quando nós confundimos ter uma imagem ou ter um santo e pensar que ali está adorando, aí distorce toda a realidade. Porque, como eu falei, a pomba era uma imagem. Ali não estava adorando a pomba. Os 2 querubins não eram uma imagem, era uma representação da comunicação, que é o Espírito Santo, e os 2 querubins eram uma representação dos anjos que cuidava da arca da aliança. Então, de fato, adorar, até o Salmos 115 fala, não faça imagem que tem boca, mas não fala, tem ouvido e tudo. Mas uma imagem de idolatria, de botar como Deus. A nossa imagem da carteira... Não é colocado como Deus, né? Agora, cabe às pessoas também não ter aquele santo como se fosse Deus, né? Exato. Mas as pessoas têm. Algumas, não todas, né? Assim... Não podemos generalizar, né? As pessoas que participam do culto afro da Umbanda do Candomblé, eu percebo que eles botam até comida, entende? Nós católicos não botamos comida. Nós católicos só vai ler a vida daquele santo, o santo que me aproxima de Deus. Como eu falei, a minha vida, eu me converti pela história de Irmã Dulce, uma mulher profundamente de fé, que me levou a ter em contato com Jesus. Uma história incrível da Irmã Dulce. Entende? Aí, se alguém falar que eu, por essa intimidade com ela, estou adorando, está ferindo a minha fé. Está mentindo. A gente não pode misturar as coisas, né? Eu também, por exemplo, admiro muito a Irmã Dulce pelo trabalho que ela fez. Ela é um trabalho extraordinário. Também. Agora, por exemplo, aí já é uma coisa particular minha também, pelo entendimento que eu tenho, eu já não coloco Irmã Dulce como milagreira, como que é uma santa que faz milagre. Não, quem faz o milagre é Jesus, é Deus, exato, né? Ela foi uma intercessora ali pela pessoa naquele momento, né? Mas quem realizou o milagre foi Deus. Foi Deus. Né? Até Jesus Cristo, quando realizava o milagre, né? Ele não acreditava a ele próprio, né? Ele falava, a sua fé te curou, e quem faz a obra é o Pai, né? Aí tem na Bíblia também, pra gente não... que depois que Jesus sobe ao céu, e que Paulo passa no tempo de Salomão, pórtico, a sombra de Pedro curava. Entende? Não, assim, não é Pedro outra coisa cura. Também, Pedro também curou o aleijado, né? Isso. Então, mas não é... Mas não o senhor pode curar, o senhor pode pegar uma pessoa ali aleijada e com a sua fé porque e a Jesus fé daquela disse que pessoa, o senhor coisas conseguir maiores, curar. Né, Barbosa? Mas essa cura vem de quem? Vem de Deus. De Deus, né? O santo sempre aponta Jesus. Eu admiro os santos católicos, porque eles nunca disse, eu curo, eu salvo, eu liberto. Eu digo assim, porque eu sou padre hoje, eu agradeço uma irmã minha evangélica da Congregação Cristã do Brasil.
Agradeço ela. Certo. Porque ela criticava tanto a Igreja Católica que eu falei, vou pesquisar. Vou entender para ver, né? E depois me apaixonei pela vida dos santos que foram tão humildes, tão simples e que me levou a Jesus. E eu devo muito aos santos. Vamos supor, o senhor é um pai, você é uma mãe, pela sua vida, pela sua postura, os seus filhos vão te admirar. Agora, pela sua grosseria, pela sua distância, arrogância, os seus filhos vão se afastar de você. Exatamente. Verdade. Eu acho que assim, existe muita ignorância ainda sobre religião, né? Eu, particularmente, eu não tenho religião nenhuma, assim, né? Eu não vou dizer que eu sou católico, que eu sou protestante, né? Eu sou protestante pelo seguinte, eu vou mais pelo evangelho, né, de Cristo e o evangelho do Velho Testamento. Eu acredito em tudo, né? Então eu sou evangelista, digamos assim, mas não fico atrás de nenhuma placa de igreja, nem também de nenhuma religião, né? Eu acho que a religião, inclusive, acabou sendo mal no mundo, né? Causou muitas guerras, muitas brigas. Nós tivemos aí muçulmanos matando cristãos, cristãos matando muçulmanos, aquelas cruzadas, né? Aqui o Brasil, por exemplo, foi descoberto, inclusive, por aqueles que estavam tentando resgatar aquela entidade que fazia essas cruzadas a favor da Igreja Católica, né? E acabaram vindo para o Brasil com aquela cruz de Malta, né? Que foi resgatada, inclusive, pelos os padres jesuítas, né? Jesuítas, exatamente. Então, assim, essa questão de religião é muito complexa. Eu até oriento as pessoas a estudarem mais, como o senhor fez, né? Foi estudar e tal, e acabou gostando da Igreja Católica. E não tenho nada contra também nenhuma religião, respeito todas, inclusive a Igreja Católica. Eu não critico, eu apenas questiono, né? Exato. Eu questiono algumas coisas. Então, mas eu sei que também muita coisa não depende da igreja, depende até dos fiéis, que os fiéis tomaram aquilo como uma razão, né? Até de viver. E a gente não pode também afastar e tirar a fé das pessoas, porque quando você está falando mal de uma igreja, você está botando naquela pessoa uma dúvida e a pessoa pode deixar o caminho certo, o caminho de Deus, porque você criticou uma determinada igreja, uma determinada religião. Então isso não é bom, né? Isso não é bom e Deus com certeza não gosta disso. Quem tem que julgar, quem está certo, quem está errado é Deus, né? Eu parto do princípio de que Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, então eu não posso colocar meu carro, meu cargo, meu salário, minha casa, isso que é idolatria. Né? E tem gente que não idolatra o santo, por exemplo, mas idolatra o dinheiro. O dinheiro. Bota o dinheiro como se fosse Deus. Exato. Aí alguém vai dizer assim, não, eu nunca botei o dinheiro como Deus. Bota, quando você diz que tudo na sua vida depende do dinheiro, que você só vive por causa do dinheiro, que você tem que viver para trabalhar, para ganhar o dinheiro, aquilo ali você está botando o dinheiro em primeiro lugar. Os cargos, tem gente que mata o outro por causa do cargo, entendeu? Isso que é a idolatria, né? Aí se depara em um aspecto minúsculo de uma imagem, que a imagem pode te levar ao pecado ou te levar à santidade. Isso. Entende? Depende do seu ponto de vista. Porque na Bíblia manda fazer imagem, em outro momento diz que é para não fazer, no sentido de idolatria. Idolatria, exatamente. Aí, essa separação. Tem que ter a separação. Isso, amar a Deus. Então, se eu amo a Deus, todas as coisas, sobre e o próximo como a ti mesmo. Então, independente de placa de igreja, se eu amo a Deus, se eu respeito quem fez o cosmos, quem fez o universo, não é? Que é essa força maior, e se eu respeito o meu semelhante, que temos o mesmo DNA, Isso. o mesmo DNA, nós temos, somos da mesma essência. Então, isso é importante. E quando Deus diz o próximo, não é o amigo, o seu vizinho que está do lado, não. O próximo é aquele que você tem como inimigo, que você não gosta, antipatizado. Esse também é seu próximo. E se você não ama ele também, né, e não sabe perdoar, não adianta você fazer 99 coisas dessas dizendo que está certo, porque isso aí está errado. Vai anular tudo, né? Como eu falei, veja a sua essência. A minha essência é a mesma essência sua e de todas as etnias. Então, por isso que ele fala, amar o próximo não é amar quem eu gosto, quem está do meu lado, como o senhor falou. É amar a essência. A essência. Nós somos todos iguais. Vimos do mesmo Deus e por isso eu tenho que respeitar e tenho que amar. Aí depois vai botando algumas doutrinas
que a religião que é para religar, ela separa. Separa, é. Aí, Tem igreja que não permite uma mulher usar calça, né? E batom, não sei o quê, mas isso não está na Bíblia, gente. Não está na Bíblia. São coisas dos homens, né? São doutrinas, né? Isso é doutrina de religião, de igreja, né, padre? exato. Se Deus dá o livre-arbítrio, quem somos nós para ficar cessando a liberdade de alguém, fazer isso ou não fazer aquilo, né? A gente tem que dar o Agora, na casa do livre-arbítrio. senhor não pode ir muito vulgar, assim, né? No caso, né? Porque aí já vai tentar, né? Tentar o Não, próximo isso é negócio costume, muito... né? Isso é o que você está dizendo aí, é costume, Eu acho que é uma isso é questão doutrina de igreja. educação e ética, né? Não, isso é doutrina de igreja, isso é costume, sabe? Porque Deus disse assim, ó, na Bíblia, quem lê a Bíblia sabe, né? É porque tem igrejas que as pessoas nem lêem a Bíblia. Venha como estiver. Tem igreja que a pessoa nem lê a Bíblia, né? Jesus disse o quê? Venham a mim os fracos, necessitados, oprimidos. Ele não está dizendo assim, vista uma roupa e venha. Não, pelo contrário. Ele manda até em alguns trechos da Bíblia a pessoa usar saco, roupa de saco e se banhar de cinza, né? Que é uma coisa de humildade. Então, não... Rasgar o saco. Eu aprendi um pouco de ser humano e humilde. Eu morava em Salvador e aí sempre vi uma menininha com uma saia bem curta e uma roupinha assim que tinha só um fiozinho aqui. Uhum. E aí a equipe começou a falar da menina. Aí eu falei, eu vou falar com ela. Minha santinha, não era bom você vir com a roupinha mais lá? Ô tio, chamou de tio. Eu só tenho 3 roupinhas. Aí, tá vendo? E aquela era melhor, né? 3 que eu tenho. E aquela que ela ia na igreja Então, era melhor. Quando a gente falar do externo, eu tenho que entender o interno primeiro da pessoa, né? E as limitações, né, de cada um. Né? Talvez você pode trabalhar e comprar roupas e eu só tenho essas 3 que eu ganhei ainda. Tá vendo aí? E eu falei, tá vendo aí que vocês falaram da menina? É a mudança de dentro para fora. É o Espírito Santo que vai mudando as vestes. Isso, né? Porque o brilho de Cristo aparece até na forma de vestir, mas não é o mais importante. Não, o mais importante é o coração, rapaz. Né, padre? Olha, você quer ver uma coisa? Eu aprendi isso há muito tempo atrás, né? Eu não olho para você e vejo a sua imagem como está aí. Eu vejo você como um esqueleto humano. Você já foi no consultório médico, já viu aquela figura que aparece ali os músculos, os olhos, né? Aprenda a olhar as pessoas desse jeito, que é um ser humano feito por Deus, que é igual ao outro, que é igual ao outro. Essa imagem externa, isso é bobagem. Então, quando você chega numa igreja para desfilar roupas e mostrar para a amiga que você tem uma roupa bonita, ali você já perdeu a essência da própria religião que você frequenta. Que Deus não vê o homem, né, como a gente vê, que a gente é crítico, mas Deus som do coração. Mas Deus quer que a gente veja o outro também assim. Foi o que o padre falou aqui agora, né? Que a gente olhe para o ser humano e veja a essência, e não a carcaça, né? A roupa, a fantasia. Isso aí é bobagem. Como quando eu cheguei na Nova Itabuna, é um bairro na beira do rio, que a água derrubou tudo, caiu tudo, e eu vi um povo muito carente. Eu abri um restaurante. Ah, é? Entende? Lá nós temos um restaurante. O senhor me falou, o senhor esteve aqui outro dia, falou isso mesmo, né? Que nós alimentamos 180 pessoas. Olha aí. Porque eu saía antigamente bebendo da fonte de Irmã Dulce, e aí saía dando sopa, mas dava sopa, pegava a garrafa PET, cortava no meio, enchia. E dava na rua, enchia. Mas eu falei, meu Deus, eu não como com a garrafa PET na minha casa, né? E aquilo me incomodou muito. Eu falei, eu vou abrir um restaurante em nome de Jesus. Aí eu comecei a orar. Aí hoje eu abri um restaurante, sentam 180 pessoas, tem prato, tem garfo, tem faca, tem colher. Você quer comer com o quê? Porque eu quis me humanizar e humanizar eles também, não é? Exatamente. É aquilo que o senhor falou, que eu quero para mim, eu quero para o próximo, né? E o seu restaurante funciona como? Quem mantém isso? É cobrado a comida? Não, gratuitamente. Eu faço um vídeo e eu não tenho empresa que me doe ainda. Eu tenho amigos que eu faço um vídeo, digo, olha, a Bíblia diz que Jesus disse, tive fome, sede, nu, e você me deu, como que eu te dei? Na pessoa do pobre, lá eu estou. Aí lança um vídeo, daqui a pouco chega feijão, chega farinha. Oh, que maravilha. Toda sexta-feira, meio-dia, tem a missa de meia hora, e 12h50 a gente vai almoçar junto, uma coisa. E eu dependo muito, o nome do restaurante é o Bom Samaritano. Aí eu chamo as pessoas que o Bom Samaritano, ele não era nem cristão, né? Todos passaram e abandonou, né?
Eu digo, se você é um bom samaritano, você pode dar 1 quilo de feijão, 1 quilo de... E chegam lá, né? Eu tenho já 3 anos, passo por aperto, mas nunca faltou. Graças a Deus, Graças né? a Deus, Onde é trabalho que muito fica bonito. ali? Na Santa Maria Madalena, na Nova Itabuna. Na Nova Itabuna. Em que Nova lugar Itabuna. ali na Nova Itabuna? Que é na principal ali, na BR? Ou Não, na BR não. Tem aquela, a loja Piso CDR na esquina. Antiga lá? Em frente à Mola Fabrini. Aí entra à direita e já vê a igreja. Do lado tem um restaurante. Que bom. Então, que você que está assistindo quiser fazer doações, né, padre? Liga pro senhor, como é que funciona? Meu número é 73 981 58 21 58. Esse é meu número. E aí é o número do Pix também. Ou entrega diretamente na paróquia Santa Maria Madalena, Rua D, número 247. Repete o número, padre, para ver se ele bota lá. 73 981 58 21 58. Pronto. Este é o número das pessoas que querem fazer a sua doação. Vai diretamente para o Pix. Lá vai sair Tony Valério Rodrigues dos Santos, que é o meu nome. Bacana. Muito bom. Então, você que está assistindo, tem condições, ajude aí esse trabalho bonito, né? É um trabalho bem feito. Verdade. Não é só pegar o alimento e dar, né? Ele já dá pronto, com talher, com prato, tudo direitinho, né? Com decência, para a pessoa ter também a sua dignidade ali resgatada. E né? lá tem sobremesa, tem suco. Que chique. Assim, eu trato os meus irmãos menos favorecidos com a minha riqueza. Eu digo assim, meus irmãos, é minha riqueza e a riqueza de Deus. Quem ajuda o próximo está com Deus no coração. Porque eu não admito uma religião que ora um tanto, mas não tem a sensibilidade de ver a dor do irmão sofrido. Com certeza. Como eu não tive casa, eu passei fome, necessidade, eu sinto frio, eu saio à noite para levar cobertores, levar roupa, levar comida na rua também, mas eles já sabem que tem uma sede onde eles podem sentar, comer gratuitamente, graças aos bons samaritanos, que através da TVI tenho certeza que vou ganhar mais samaritanos agora para ajudar essa obra. Deus. Inclusive, viu, padre, tem muita gente que tem dinheiro, tem condições e não ajuda e fica com a consciência até pesada, né? Às vezes alguém pede uma esmola e ele não dá, porque acha que aquela pessoa vai usar o dinheiro para droga, para isso, para aquilo, e acaba ficando refém do dinheiro, né? E é aí que você vai mostrar para Deus que você não é apegado a dinheiro, né? Você tem que olhar uma obra dessa e falar assim, padre, o senhor precisa de quanto por mês aí? Para a gente manter esse restaurante aberto todo dia, né? Isso. Então, ó, todo mês eu vou lhe dar aqui essa quantia, o senhor vai manter esse restaurante aí, e se Deus quiser vai aumentar ainda a capacidade, né? Eu sou muito assim, eu concordo com as pessoas que não dá na rua porque você não sabe a intenção. Eu chego, essa semana chegou um padre, Tony, eu estou com fome, tem um filho lá, compra um leite pra mim, o Nercal, e aquele leite na que é o mais caro, né? É caríssimo. Eu falei, olha, eu vou comprar sim, agora você vai me dar o seu endereço e eu vou na sua casa. Você vai hoje ou amanhã? Eu falei, eu vou hoje. Ele, mas me dá aqui agora, não, eu vou na sua casa. Deu o endereço e eu não encontrei a casa dele. Tá vendo? Entende? Eu não nego, mas eu vou buscar a fonte. Tem muito mentiroso, né? É verdade, E por isso, quando faz a doação para um restaurante, você já sabe quem vai lá. Quem vai lá. Quem vai lá, quem vai comer. Não, e é uma entidade séria, uma igreja, né? E olha, se não fosse as igrejas no mundo, eu vou falar no Brasil, né? Que ajudam tanto as pessoas, né? A igreja católica, as igrejas evangélicas, né? A espírita também ajuda muito, né? Né? Muito. Então, é isso aí, eu acho que isso sim é parte com Deus, né? Quando você está ajudando ao próximo, que é bíblico. O padre falou há pouco aqui, né? Foi dito isso na Bíblia. Está em Mateus 25, no juízo final. Já o juízo final, Jesus vai revelar quem vai para o céu. Ele vai dizer quem vai. Eu vou separar os bodes dos cabritos e vou dizer, vinde a mim todos aqueles que fez sua caridade. Eu estive fome, sede, nu e preso, me deste água, saciaste minha fome, me vestiu e me visitou. Quando foi, Senhor? Está em Mateus 25. Aí ele fala, quando você ajudou aos pobres necessitados. Ajudou aos pobres. Então, quando eu abri um restaurante, o Bom Samaritano, uma possibilidade de
levar as pessoas ao céu, porque quando você faz a caridade, você vai também ao céu. É verdade. Agora é bom lembrar que também não adianta fazer a caridade e ficar com o coração sujo, magoado, com raiva do amigo, do irmão, da irmã. E aí Jesus vai não dizer... vai ter galardão. E aí Jesus vai dizer, olha, quando for até o altar levar a sua oferta, se tiver alguma mágoa, deixe tua oferta e vai reconciliar, porque eu não quero a tua oferta com o coração sujo. Ele já dá todos os pontos, né? Eu quero tua caridade, mas se teu coração está chateado, chagado, deixa tua oferta no cantinho, e vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta para fazer a sua oferta com o coração limpo. Olha, tem gente, padre, que fica a vida toda dizendo assim, eu queria saber por que a gente está aqui na Terra, eu queria entender tudo, por que isso, por que aquilo. Gente, Deus deixou o manual da vida, é a Bíblia. É a Bíblia. Se as pessoas lerem a Bíblia, elas estão lendo o manual para viver bem e para morrer bem. E para morrer bem. Então o manual tá lá, é só ler e interpretar direitinho. Se não souber ler, porque realmente não é para todo mundo a interpretação, né? Tem que ter o Espírito Santo ali com você. Procura uma pessoa que entenda, um padre, um pastor, né? Que lê a Bíblia, que entende bem ali, que vai saber interpretar para você. Que nem todo mundo sabe interpretar a Bíblia, né? Tem gente que fica abrindo a Bíblia ali por página, né? Vou abrir aqui para ver o que Deus está falando. Aí tá lá, falando de um enforcamento ou de uma morte. Aí a pessoa já se desmancha ali. Se você pecou contra o teu irmão, você amarra o corda no pescoço e atira no fundo do mar. Quer dizer, que Deus é esse assassino? Não é? Então Deus quer dizer, não quer dizer... o que é que está dizendo por detrás da palavra? Cuidado que tudo que você faz de mal ao seu irmão vai sufocar a sua própria vida. Isso. Porque tudo que você lança para o outro volta para você. Existe a lei da semeadura. E você vai colher o que você planta. Exatamente. Então plante coisas boas, de paz, de alegria, de amor, de caridade, porque tudo vai voltar. Tudo volta. Tudo volta. É verdade, viu, Padre Tony, manda um abraço para Fátima da Rubis 4, que está assistindo a gente aqui no programa TVI News. Minha paroquiana, Fátima, Deus abençoe, te proteja, minha santa. Tá no chat aí, Bárbara? Minha amiga também, Fátima, minha amigona. Tem a Jane Guedes também tá aqui falando no chat. A Maria Clara, tudo gostando muito da entrevista com o Padre Tony. Manda abraço para Maria Clara e para Jane Guedes também. Maria Clara é uma criancinha tão esperta, bonitinha. A todos vocês que estão nos participando dessa entrevista, que Deus o abençoe, te dê paz, saúde e muita alegria no coração. E aproveite e compartilhe aí essa entrevista com outras pessoas aí, né? Para que outras pessoas vejam aí o trabalho do padre aí na paróquia. Olha, eu quero aproveitar também e mandar um abraço aqui à Dona Rosa, seu Antônio, que moram ali quase em frente à catedral ali em São José, né? E eu lembrei dela agora porque é uma pessoa muito católica, muito devota, seu Antônio também, né? Um abraço aí, seu Antônio, Dona Rosa, muito obrigado pela audiência, viu? Aproveitando, um abraço à Dona Lalá também, aí no bairro Zildolândia, que não perde o programa, a Helena, tá sempre assistindo aqui o TVI News. Quero também aproveitar, nessa oportunidade que vocês me deram, nós iremos ampliar mais o restaurante, comprar mais cadeiras para o povo sentar, porque tá vindo muita gente. Que bom, e aí nós iremos fazer vendendo os bilhetes, né? De uma televisão nova de 32 polegadas, né? E nós iremos vender por R$10. Já é uma ajuda para ampliar o restaurante e atingir mais pessoas, porque eu perguntei ele, como tá a comida? Ele, padre, tá uma delícia. E você vê, criança não mente. Criança, ela fala assim. Porque eu tenho umas imagens, vou mandar pra vocês depois. Mande, pra gente mostrar aqui. Verem que alegria das crianças. Que bom, viu? E muito bom. Agora, padre, só come as pessoas ali da comunidade da Bananeira ou não? Vai gente de outros lugares? Vai gente de outros lugares. Aí vem, eu digo, todos que entram na missa, meia hora de missa, ou escutar a palavra de Deus. Primeiro lugar, né? Primeiro lugar, a palavra de Deus. E vai gente evangélico também, que são muitos amigos deles também, não é? Eu vou no culto deles também, porque eu acho assim que eu sou um pastor, pai da humanidade, independente da crença, né? Eu sempre vou, acolho as pessoas, né? Abraço. Tantas pessoas evangélicas também. Essa semana eu dei 8 enxoval, não é? E tinha 4 evangélicas também. Eu digo, minha filha, aqui eu amo o ser humano. Não existe aqui rótulos de igreja. Existe chamar o ser humano. Coisa linda. E o sacerdócio, né, que o senhor pegou quando foi ser padre, né? O sacerdócio é isso, né?
Não tem que olhar a religião, isso e aquilo. Claro, o senhor está na sua religião, mas tem que ajudar a todos, né? E aí o senhor acaba ganhando almas também, né? Com certeza. Para a Igreja Católica. Eu tenho certeza que no restaurante aí vai muita gente que nem pensava em frequentar a igreja, né? Verdade. Nem pensava. Mas lota mesmo. Mas com certeza. Vai pra missa e leva os cachorrinhos, leva os gatos, digo, dá a comida do cachorro, seu gatinho também. Tem comida para todo mundo. Ô Padre Tony, essa semana eu assisti uma pregação de um padre que eu gostei muito. E ele falava de adultério e falava que as igrejas não confrontam mais o pecado hoje em dia, que não só as igrejas católicas, mas evangélicas e em geral, não confronta mais o pecado para não perder ovelha, para não perder dizimista e pessoas, né? Que é aquela pregação, não é que a pregação do amor é errada, tem que pregar o amor sim, mas o pecado não está sendo mais pregado, né? Ninguém pode falar mais. Não, mas pregar o pecado. O padre estava falando muito disso. Mas não é pregar o pecado, porque quando você prega o pecado, você está fazendo propaganda do pecado, né? Tem que pregar contra. Confrontar o pecado, eu falei. Aí, mas o pecado está escrito, né? As tábuas da lei, no princípio do mundo, já veio lá dizendo o que é pecado e o que não pode ser feito. Mas quem não é conhecedor da palavra vai para a igreja para aprender. Barbosa. Não, claro, mas é pregado isso, né? Eu gostaria que as pessoas que fossem casados, eles não esquecessem do ritual que um fala para o outro, né? Eu te recebo como minha esposa, meu esposo, não é? Mas aquilo ali passa batido, né? Porque eles falam naquele momento, na depois alegria, esquece. na doença, até que a morte os separe. Não até que a indiferença os separe. Porque aonde você estiver, você tem que lembrar daquilo e você não vai trair seu marido nem sua esposa, não é? Por isso que quando eu celebro o casamento, pega o ritual, faça um quadro e bote na cabeceira da sua cama. É sua regra na doença, na tristeza, até que a morte o separe. Te juro diante de Deus, fidelidade. Mas isso tudo, atualmente é muito conturbado, né? Os adultos não entrarão no reino do céu. As pessoas se separam hoje por qualquer motivo. Qualquer motivo. Vi uma mulher mais bonita ali, então vou me separar. Eu não gostei que ela falou isso, eu vou me separar. E vice-versa, a mulher também, né? Não gostei que ele fez isso, eu vou me separar. Descartáveis. E aí virou uma coisa assim, banal, né? O casamento virou banalidade para muita gente, mas tem algumas pessoas que ainda, né, respeita isso, lembra dessas palavras, Barbosa, não falou em vão, tem uma cantora, né? que casou 7 vezes, que é a dançarina Gretchen, cantora, casou 7 vezes, né, padre? Agora, pela Igreja Católica, ela não casou. Não. A não ser que seja vestiu branco, vestiu de noiva branco. Para nós aqui, até que a morte separe. Então, pelo civil... Ela pode casar várias vezes. Mas na Igreja Católica, jamais, né? A não ser que descubra alguma falha. E para dizer, houve o ato cerimonial, mas não houve o sacramento. Vamos supor, uma mulher que quer casar ou o marido que não quer gerar filhos, esse casamento não existiu. Uma mulher que nega a relação sexual ao marido ou ao marido da mulher, esse casamento não existiu. Porque não foi consumado. Não foi consumado. O ritual ali aconteceu, mas não foi consumado. Não foi consumado. Né? Se for para os bens do outro ou forçado, e aí a pessoa pode casar outra vez porque não foi consumado. Ô padre, agora vamos falar de um tema polêmico aqui, já que a gente falou de casamento, a questão do casamento gay, né? Eu vou abordar isso aqui, mas o meu intuito aqui é de esclarecer, né? Nós não somos nem contra nem a favor. A Igreja Católica aceitou a lei de realizar o casamento gay dentro da igreja e fazer a cerimônia? Não, nunca aceitou. E não vai aceitar, porque a Igreja Católica, ela tem como base família, procriar. Entende? 2 homens e 2 mulheres não pode procriar. Exatamente. Entende? A Igreja Católica, ela nunca vai fazer um casamento religioso, não é? A Igreja Católica, ela pode aceitar a opção do ser humano, respeitando o ser humano. Nenhuma benção a gente dá junto. Se ter 2 homens e 2 mulheres, eu dou uma benção que é você e dou uma benção que é você. Nem benção de aliança, nada. Porque a Igreja Católica vai dizer que o matrimônio se dá entre um homem e uma mulher. Não, ela não vai mudar esse pensamento dela,
porque nós acreditamos que matrimônio, sacramento, se dá para um homem e para uma mulher. Não 2 homens e 2 mulheres. Agora, o que ela vai dizer? Nós vamos respeitar o ser humano nas suas opções de escolha. Que é o livre-arbítrio, né? Que a gente não vai se interferir nisso. E eles não podem se sentir chateados porque sacramento está lá, homem e mulher, como sacramento do batismo. Eu não posso. Uma pessoa falou, Padre Tony, eu vim batizar meu cachorro. Eu digo, pode voltar com seu cachorro. Isso eu acontece? amo. Acontece. Meu gato, meu cachorro. Enterro, e vai lá, vai fazer vai. Digo, não. Tem gente que tem um cachorro como filho, né? Exato. Eu falei, olha, infelizmente, batismo só se dá em ser humano. Apesar que o gato, o cachorrinho, é um ser divino, bonito, mas nele não está a imagem e semelhança de Deus. Então, não pode tantas aberrações. Porque se for fazer isso, é como se estivesse levando a religião à brincadeira, né? Exato. Eu lembrei agora até de um filme aí, né? Certo que tem a missa dos animais, porque São Francisco de Assis, ele é amigo de toda a natureza humana. Aí dá bênção aos animais. Mas aí é outra coisa. Agora, sacramento é coisa séria, né? Teve um menino que falou assim, padre, aí o pai, padre, meu filho quer trazer o cavalo dele para entrar dentro da igreja. Olha, vamos fazer essa missa. Eu vou botar o altar na porta da igreja para celebrar cá. Botar ele. Mas ele quer. Vamos abençoar o cavalo, mas não pode entrar com esse cavalo dentro da igreja. Pelo amor de Deus. Eu lembrei daquele filme, rapaz, do Ariano Suassuna, né? O Alto da Compadecida. Né? O cara queria subornar o padre para abençoar o cachorro em latim. O cachorro em latim, porque tinha um dote, né? Depois descobriu que tinha um dote. Aquilo é uma comédia. É uma comédia interessante. Padre, muito obrigado por você ter vindo aqui, viu? Depois mande o vídeo pra gente divulgar aqui, né? O restaurante e também, quando tiver o sorteio da televisão, a gente divulga aqui, né? Onde as pessoas podem adquirir o bilhete e tudo mais, né? Certo. Fico muito grato com essa ajuda. Parabéns ao senhor pela sua iniciativa, né? De fazer ali na paróquia da Nova Itabuna esse trabalho social tão bacana, né? No momento que o pobre aí está desempregado, passando dificuldade, passando fome, né? O senhor abrir um restaurante para ajudar essas comunidades é um trabalho fenomenal, viu? Parabéns. Eu recebo muito, ontem mesmo, essa semana eu recebi 30 enxovais, 30 cobertores edredom, já entreguei, tá fazendo frio aí, né? Roupas eu entrego, quero agradecer aos meus irmãos que doam lá, tudo isso eu fico grato também. Na pandemia, a nossa igreja, a gente doou 180 cartão que veio das cartas de Roma e cada um cartão era R$3.000. Né? Cartão com crédito de R$3.000? R$3.000. Rapaz, que bacana, viu? O senhor deu quantos cartões desses? 180. Rapaz. 180 família e 280 pessoas eu acolhi durante 2 meses na igreja, dando o café da manhã, o almoço e a janta, não é? É o papel da igreja. Mas a igreja só pode fazer quando os fiéis, quando o ser humano contribui também. Aquela história, quem tem mais um pouquinho contribui com quem não tem, né? É verdade. E se não sabe como fazer isso, faz através da igreja que já tem esse trabalho organizado. Exato. Né? Lá eu tenho, lá na paróquia, 2 pessoas precisando de guarda-roupa, que caiu tudo, tá na caixa, 3 de fogão, e uma de um sofá e a outra de 2 mesas. Padre, não é luxo, gente. Um fogão simples. Um fogão simples, uma mesa para eles comer, para não comer no chão, né? Um guarda-roupa, padre, tá cheio de traça, de rato aqui. Então, as pessoas que estão me ouvindo nesse momento agora, nessa oportunidade da TVI, não é? Que possa ligar para o meu número que eu vou pegar ou leva na paróquia lá. Que a TVI para mim é como Paulo, né? Que abriu o leque do evangelho para todos os lugares. Então, para mim estar aqui é uma grande alegria. Obrigado. E a gente está aqui para isso, padre, para colaborar com trabalhos como o seu, né? Um trabalho sério, bonito. Então tá aí, gente. Vocês podem ajudar na questão do restaurante. E se você tiver condições, né? Olha, vá ali numa loja dessa aí, ó, tem aqueles móveis, né? São bons, mas não são tão caros, né? Uma mesinha de R$300, um fogão tem fogão até de R$200, né? Isso, tem um armário lá, um guarda-roupa de R$400, né? Que para você não vai ser muita coisa e você vai ajudar muitas pessoas aí. E às vezes tem lá e quer trocar o fogão, né?
Quer trocar o guarda-roupa? Olha, eu aconselho o seguinte, padre. Eu não gosto de dar nada usado às pessoas, né? Se eu vou dar alguma coisa a alguém, eu quero dar uma coisa que eu gostaria de receber, né? Se eu estivesse precisando, né? Então, por que vai dar uma coisa que já está caindo nos pedaços, né? Porque geralmente essas pessoas só trocam as coisas quando tá caindo nos pedaços, né? Então, não vá lá e compre um simples, né? Se não der para comprar e tiver em boas condições, né? Também Até assim. porque também essas pessoas devem ter fogões de 6 bocas, né? E a pessoa que está precisando quer um de 4, normal, ali só para botar no cantinho da cozinha ali, né? Fogãozinho simples de R$500, de R$600. Eu sempre falo com meus paroquianos, olha, o que a gente dá, a gente recebe. Se você dá mulambo, você vai receber mulambo. Eu falo. Se você dá uma roupa rasgada, um sapato rasgado, você vai receber, porque o universo vai entender que aquilo que você está dando, você vai receber. Então capricho não dá. Eu capricho na comida, eu capricho em acolher. Eu vou lá sem tomar banho, fedendo, mas eu capricho em acolher, não importa. Porque eu recebo do universo, do meu bom Deus, tudo de bom que eu ofereci ao outro. E se a gente está seguindo a palavra, como a gente falou aqui, né? Se a gente está fazendo pelo pobre, está fazendo por Deus. Como é que você vai fazer o pior por Deus? O pior por Deus. Aí Deus é o universo, aí ele devolve para você. De roupa rasgada, sapato, eu não quero. Para o seu bem, para o universo não trazer para você coisa ruim. Porque quando a pessoa quer uma coisa, né, seja ela pobre ou rico, ela pede a Deus, né? Então Deus trabalha lá para que ele tenha aquilo que ele pediu. Se ele está dando uma coisa que não presta, aí Deus fala assim, eu tenho que dar ele também o que ele está dando para mim, né? Ele está me dando uma coisa que não presta. Mas é assim que funcionam as coisas de Deus. Então você não acredita na Bíblia? Deus tem o melhor pra gente. Agora, mas Deus não é Deus bobo. Não retribui como Deus não é bobo. Se ele Olha, Deus não é bobo. Deus não vai atrás daquele que pensa que engana Deus. Deus não se engana, entendeu? As coisas são simples. As coisas do universo, as coisas de Deus são simples, como 2 e 2 são 4. Deus não Se você quiser achar que é mais do que isso, você está... Assim, se eu tenho uma banana, mas Deus é justo, Deus é justo. Se eu tô dando podre, eu vou receber podre. Com certeza. Porque isso é banalizar com o outro. E se eu banalizo com o outro, a própria natureza devolve a mim o que eu dei ao outro. Não é Deus que dá o pior pra gente. Deus não dá. Agora, Deus nós escolhemos o que plantamos. Se eu dou o pior, eu recebo o pior. Exatamente. Se eu dou o bom, eu recebo o bom. Mas o que é tudo isso? É Deus. Deus é tudo isso. Não é que Deus está fazendo o pior por você, não. Ele deixa que você escolha o que a gente você escolhe. Se ele está dizendo na Bíblia que se você fizer pelo pobre, está fazendo por ele. Por ele. Então, se você sabe interpretar a palavra, você vai entender. Não, eu estou fazendo por Deus. Eu tenho que dar o melhor. Não é que eu vou comprar o fogão mais caro e vou dar. Eu não tenho condições de fazer isso, mas eu vou dar dentro da minha condição o melhor. Se a minha condição é um fogão de R$300, é o melhor que eu posso dar, eu vou comprar um de R$300. Agora não vou dar o meu todo esbagaçado, né? E dizendo que eu estou dando um presente a alguém, porque aí na hora que eu pedir a Deus, eu vou receber também o pior. Eu tenho vários relatos que eu me surpreendo muito. Eu chego lá em casa, comi, fui dormir, aí 12h10 chegou a mulher gritando, padre, eu dormindo, e bateu PPP, eu não tenho nada, meu filho com fome. Eu falei, minha senhora, 1h dessa, a senhora bater em minha porta, que não tem fogão nem bujão, pegue uma lenha e cozinhe. E aí eu fui deitar, daqui a pouco minha cabeça doeu. Eu peguei esse carro, vem cá, me ajude, vem cá. Você vai pegar o meu fogão, o meu bujão e minha filha. E eu levei pra ela na bananeira. Eu levei pra ela. Porque me doeu tão grande. A consciência. Com 3 dias eu ganhei tudo de volta. E Deus multiplica, né, Padre? Deus multiplica. Outro dia eu tava dormindo, Deus levante, tem um homem com calça, sem sandália, sem camisa, sem sandália, com frio. Falei, isso é loucura. 3 vezes, levante. E eu tava com edredom que eu ganhei da Itália. Aí, tá vendo? Nesse dia eu nunca dormi com ele, fui dormir. Deus disse, agora você vai dar o edredom. Eu tô doido. E aí falei, eu vou pegar e vou levar. Eu mando pegar o edredom, o suco e o biscoito. Peguei e falei, agora se eu não achar o homem com calça branca, descalço, sem camisa, eu não dou. Rodei tudo. Rodei Beira Rio, rodei aquele centro comercial. Aí rodei a rodoviária. Quando eu passei a FEI, falei, não tem não, é ilusão da minha cabeça. Depois que eu passei aquele casquito que vende pastel, aí do lado tem uma loja de construção. Aí tinha um guarda-chuva aberto.
E eu parei o carro, botei o farol. Quando eu olhei assim, o homem de calça branca, descalço, sem camisa. Falei, meu Deus. Quando eu fui chegar, aproximei e falei, é o que? Meu Deus, Nossa Senhora, meu Deus, Nossa Senhora. Eu falei, não, Deus, Nossa Senhora mandou trazer aqui o edredom. E eu dei, eu senti. E depois, Internacional edredom. Tá vendo? E depois, no outro dia, com um mês, eu ganhei tudo de volta. Eu falei, Deus é Deus. Tá vendo aí, Bárbara? Como eu disse, Deus é simplicidade, é isso aí. É Deus desse jeito, né? Muito obrigado, viu, padre? A gente já acabou aqui o horário, mas volte aqui outras vezes pra gente falar desse trabalho que é muito bonito. Parabéns, viu? Obrigado a você. Que Deus que abençoe ainda mais o seu ministério lá da Igreja Católica, né? Que cresça e que tire muita alma aí da mão do demônio e leve pra igreja. Isso. É verdade. Obrigado, Padre Tony. Parabéns pelo seu trabalho na paróquia, né? Que Deus abençoe. Obrigado, e estamos encerrando o programa por hoje. O tempo estourou, tá vindo aí Denilton Santos. Quem está assistindo ao vivo o programa, né? Vai assistir o Denilton. Você que assiste gravado aí em outros horários, vem aí um ótimo programa para você acompanhar também. Não desligue, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 10 horas ao vivo. Até lá.